Fala, Medcoffer, tudo bem? Bem-vindos a mais um Raio-X da Banca. Bora agora falar da prova da AMP. Eu sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia do Grupo Medcoffer, e no Raio-X da Banca a gente entra a fundo naquela instituição. Vamos discutir tudo sobre a prova da AMP. O Raio-X da Banca é muito legal e agora a gente começa falando sobre o R+, cirurgia, né? Pré-requisito da prova da AMP. A prova da AMP é uma prova difícil, complicada, que dá uma estressada na gente, né? Por quê? Porque cai muito geral e gastro, ok, poucas especialidades, mas muitas e muitas questões, a maioria faz Ctrl+C, Ctrl+V do Sabinson. Até aí tudo bem, né? Você copia e cola do Sabinson. Só que ano passado eu fiquei muito triste, a gente ficou muito estressado, né? Por quê? Eles colocaram questões muito ruins. Eles copiaram e colaram trechos do Sabinson, mas não fizeram uma análise do que estava escrito. E eles mudaram pequenas palavras e deram aquilo como verdade. Só que o próprio Sabinson, no parágrafo seguinte, mudava o que eles estavam falando. A gente pediu recurso, a gente mandou coisas, ajudou os alunos, eles não aceitaram. Não aceitaram. Foi bem triste, tá? Mas, para sua sorte, ou não, porque é para todo mundo igual, são pouquíssimas que têm esse perigo, né? Porque a maioria é Ctrl+C, Ctrl+V do Sabinson, você decorou, você tá lá, lembra e beleza. Mas eu quis lembrar essa história aqui só para poder comentar com vocês, para tomarem cuidado nessa prova. E muitas questões também de verdadeiro e falso, ou de assertivas, né, alternativas. Olha o exemplo que eu estou dando, que foi uma questão que foi a única que foi muito ruim e a pior de todas, né? E que foi bem estressante. E que a gente pode ter que tentar não brigar e deixar essa para pular depois, tá? Colisão politrauma grave. Beleza. Politrauma grave, A ok, B ok, C ok, blá 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 blá. Tomografia, politrauma grave, estável hemodinamicamente, tomografia de corpo inteiro. Tomografia, abdômen. Líquido reto-peritoneal peripancreático, sem mais nada. Beleza. Em relação a essa suspeita, qual a nossa suspeita? Eu tenho uma suspeita de trauma pancreático. É um líquido reto-peritoneal peripancreático. Líquido reto-peritoneal peripancreático. Pâncreas, trauma de pâncreas. O que mais tem próximo do pâncreas ali? Pode ser um trauma gasoduodenal? Até pode. Teria um pneu peritônio, teria algum borramento, mas poder até pode. Poderia ser uma lesão vascular só, ou um espessamento, enfim. A minha suspeita é trauma de pâncreas ou algo parecido. Beleza. Aí olha a letra A. O trauma contuso é o mecanismo mais comumente encontrado. Sim. Trauma de pâncreas, trauma de pâncreas, trauma abdominal é muito mais comum no politrauma contuso, que a própria questão descreve. Lesões pancreáticas de qualquer grau requerem tratamento cirúrgico. Não. O próprio Sabinson fala, se você ler o capítulo com cautela de trauma abdominal e trauma de pâncreas, e toda a literatura já mostra que traumas pancreáticos leves, grau 1 ou 2, pequenos hematomas ou lacerações, que não pegam o ducto, são de tratamento conservador. O que você vai fazer num hematoma pancreático pequeno, numa laceração pancreática? Rafiar? Já cicatriza sozinho. Tirar? Não, não existe isso. Trauma de pâncreas grau 1 e 2 é conservador. Não existe tratamento cirúrgico. Tá? Grau 3 tem que fazer pancreatectomia corpo caudal, porque é uma lesão distal com transecção. Grau 4 e 5 são lesões bem complexas de cabeça de pâncreas, que aí você vai ter que ver se vai fazer damage control, alguma coisa assim. Embora seja uma lesão grave, por estar confinada ao reto peritônio, não tem mortalidade significativa. Peraí. Se você perder um diagnóstico de trauma pancreático, trauma duodeno-pancreático, a mortalidade pode ser significativa sim.
São lesões graves, geralmente associadas a outras lesões. A CPRE não tem valia no arsenal diagnóstico dessas lesões. Claro que tem. Quando eu tenho suspeita de trauma pancreático e o paciente não foi operado, ou não tenho certeza que é trauma pancreático ou não, a tomografia às vezes mostra só um líquido, está subindo uma amilase num paciente internado, você pode fazer CPRE, é muito bom. Excelente valia para diagnóstico de trauma pancreático e complicações. A amilase sérica, mesmo não sendo específica, pode contribuir para o diagnóstico. Ela é sensível, não é específica, pode aumentar sua suspeita, pode contribuir. E elevação ocorre após 12 horas do trauma. Não, ela é precoce. Qual é o gabarito que faz sentido? Gabarito letra A. Qual foi o gabarito da banca? Letra B. A gente pediu recurso, discutiu, mandou e-mail, eles não mudaram. Deram letra B. Olha que absurdo. Não faz sentido nenhum. A gente está falando de trauma de pâncreas, eles mesmos se contradizem, eles não aceitaram. E aí, é isso, entendeu? Todo mundo marcou letra A, estava errado. Letra B, que quase ninguém marcou, foi o gabarito. Enfim, não fez diferença para sua aprovação ou não, para a nota final, mas é só para mostrar que a banca é uma porcaria. Que eu gosto de fazer isso, né? É triste, né? Copiaram e colaram no Simpson, mas nem isso conseguiram fazer direito. A história é pior, os alunos que já fizeram sabem, se vocês quiserem perguntar para mim o que aconteceu, eu posso falar. Eu não vou falar mais aqui, porque dá vontade de falar muita coisa feia, e eu não posso fazer isso no raio-x da banca que fica gravado. Mas quem tiver interesse, manda um inbox que eu explico, beleza? Me segurei muito bem, olha só, eu mereço um prêmio. Quais são os temas quentes da prova da MP? Trauma abdominal, trauma geral, abdômen agudo inflamatório, hérnias, uma outra de HDA ali, beleza? Isso da cirurgia geral. E aí cai muito aparelho digestivo também. Raramente algumas especialidades. O que a gente precisa lembrar do trauma? A gente tem que lembrar do controle do sangramento, no trauma grave, ressuscitação hemostática, né? Hipotensão permissiva e damage control. Lembra? Trauma grave, mecanismos de trauma compatíveis, sangramento de difícil controle, hipotensão, taquicardia, choque grave, vamos indicar protocolo de transfusão maciça, transamin, reanimação volêmica. Se não tiver TCE, trauma raquimedular, nem for gestante, a gente também discute a hipotensão permissiva. E quando tem foco de sangramento de difícil controle, eu preciso lembrar do conceito de damage control, que é fazer uma cirurgia abreviada controlando sangramento e infecção. Um segundo passo de controle da tríade letal na UTI, ressuscitação hemostática, para depois reoperar para fazer o tratamento definitivo. Né? O mais comum que a gente lembra do damage control é o tamponamento com compressas. No fígado, né, é o mais clássico. Beleza, outro tema quente, só para lembrar do fluxograma, é o de trauma cervical. Beleza, pessoal? Lembra que trauma cervical é trauma de pescoço. Primeira coisa que eu faço é a TLS e ver se não tem lesão de via aérea. Fiz meu ABCDE ok, vou olhar o pescoço e procurar os sinais de urgência. Tem que ser operado imediatamente. Hematoma em expansão, sangramento incoercível, lesão de traqueia. Outros sinais, se o paciente estiver estável, eu prefiro fazer angiotomo para entender melhor o que tem de lesão e aí discutir. Ah, é zona 2, tem um sangramento, vou operar. Não, tem uma suspeita de lesão esofágica, posso tentar uma endoscopia ou broncoscopia na suspeita de lesão de via aérea. Aí varia. E lembrar que os pacientes assintomáticos é porque, na verdade, o ferimento penetrante não perfurou o platismo, então é só de pele subcutânea, você manda embora. E lembrar do trauma contuso de pescoço e cervical, que é muito mais raro, que eu tenho que discutir a tomo de corpo inteiro e trauma tomo de coluna e pescoço, a depender do mecanismo de trauma. Outro assunto que pode ser tema quente é o assunto das hérnias inguinais, tá? Isso aqui, para qualquer prova de R+, que você for prestar, você tem que bater o olho nessa imagem e saber explicar tudo, sem desenho nenhum, sem nenhuma letra, né? Então lembra da hernioplastia inguinal anterior, anatomia anterior e posterior, orifício miopectino de Frouchot. Anterior, que é o primeiro desenho, você tem que lembrar do triângulo de Hasselbalch, vasos epigástricos inferiores, ligamento inguinal reto abdominal, hérnias diretas, que a hérnia inguinal indireta é lateral aos vasos epigástricos inferiores no anel inguinal interno, que a hérnia femoral é abaixo do ligamento inguinal. Tem que lembrar disso. E no orifício miopectino de Frouchot, tem que lembrar do Y invertido e dos 5 triângulos.
Orifício miopectíneo de Frouchot, toda a região da parede abdominal anterior, não coberta por musculatura, mas propensa à formação de hérnias. Limites: arco tendíneo ou músculo oblíquo interno transverso, pubis, reto abdominal, ligamento pectíneo e o ilho psoas aqui. Dividido no meio pelo ligamento inguinal ou trato iliopúbico. Quem está para cima do ligamento inguinal? Hérnia inguinal direta e indireta. A direta medial, a indireta no anel inguinal interno ou lateral. Quem está para baixo do ligamento inguinal? Hérnia femoral no canal femoral medial. E no meio a gente ainda tem dois triângulos. O triângulo da morte, entre o ducto deferente e os vasos espermáticos, e o triângulo da dor, que é em cima do psoas, onde passam os nervos. Tem que lembrar de tudo isso aqui. E lembrar da diferença, das principais diferenças entre as técnicas de hernioplastia inguinal. Principal técnica: Liechtenstein, anterior, aberta, convencional, cirurgia por raquianestesia, anestesia local, rápida, fácil, barata, reprodutível, paciente se recupera bem, recidiva menor que 1%, manda bala. Hoje em dia, existem as técnicas minimamente invasivas, e por isso o orifício miopectíneo de Frouchot está tão em moda, porque essa é a visão laparoscópica da região inguinal. E com a laparoscopia, você tem uma cirurgia minimamente invasiva. Menos dor no pós-operatório, menos risco de infecção dos sítios cirúrgicos, menos seroma, melhor recuperação precoce. Mas a recidiva é igual. As duas são excelentes. A laparoscopia você vai fazer se tiver material, equipe, disponibilidade e o paciente não tiver contraindicação. Beleza? A única coisa que é meio que obrigatória é lembrar que se o paciente operou por vídeo e recidivou, você tem que operar pela frente. E se ele operou por Liechtenstein e recidivou, é melhor operar por laparoscopia. Combinado? Muito bom. Bora discutir as questões, que é o que mais interessa. Vamos ver mais questões da prova da MP. Beleza? Questão de hérnia, 2024. Laparoscopia, hérnia inguinal. TEP, TAP. Sobre as técnicas. Por isso, precisa saber hérnia inguinal. Eles gostam do tema. Né? E aqui é uma questão que é um assunto importante para rir mais. É uma questão que realmente é copia e cola, mas é bem feita. A única crítica que eu tenho é que é de itens. Né? Eu gosto de questão de itens para estudar. Para fazer no dia da prova é chato, porque você tem que ter certeza de todos os itens, fica uma palavra estranha, você tem que escolher, mas você tem que treinar, não tem jeito. Vamos treinar item por item. Item 1. No reparo TAP transabdominal pré-peritoneal, o espaço pré-peritoneal se faz por acesso à cavidade peritoneal. Perfeito, eu entro na barriga. Porém, é um espaço reduzido para a colocação da tela. Não. Pô, eu tô dentro da cavidade abdominal, eu disseco o peritônio, tem um espaço enorme para brincar. Se ocorrer uma grande laceração no peritônio durante a abordagem TEP, totalmente extraperitoneal, eu vou por cima do peritônio, se eu lacerar o peritônio, eu perco esse espaço, eu perco a confecção do pneu peritônio por cima do peritônio, porque perde esse espaço restrito, e aí eu não consigo, vou ter que ir para TAP. Tá certo, né? Quando o TEP perde ou lacera o peritônio, você perde esse espaço, o ar entra na barriga, você perde seu espaço. Você vai ter que fazer TAP. É o jeito. Então, 2 está certo. Na técnica TEP, o espaço de trabalho é mais limitado, você está pré-peritoneal ali, é mais apertado, você não consegue criar um bom espaço se você não souber bem dissecar ali direitinho. Mais difícil ir para o outro lado também, você vai ter que fazer outro acesso. E, claro, se o paciente tem uma operação pré-peritoneal anterior, é contraindicação a fazer TEP. Né? Quase que absoluta. Tá tudo grudado, tudo mexido, você não vai conseguir fazer TEP. Nem TAP você vai conseguir. Quem mexeu muito no pré-peritônio, por exemplo, fez uma prostatectomia. A indicação é Liechtenstein. A técnica TEP, por não abordar a cavidade abdominal, pode se fazer com anestesia local ou mesmo local. Olha, não. Gabarito 2 e 3. Atualmente eu já vi um chefe meu, muito legal inclusive, muito bom professor, começar a ter artigos mostrando que ele faz TEP com bloqueio. Tá? Ele faz TEP com bloqueio, mas isso é muito off-label. E não é com anestesia local só. Tá? Anestesia local não dá para fazer TEP. Beleza?
Damage Control. E aí a AMP gosta dessa questão aqui, outro estilo de questão, né? Que é a questão de filosofia. E aí, nossa senhora, isso aqui é muito chato, né? Não faz sentido por questão desse tipo em prova de cirurgia de animais. Eles ficam pondo questão de portanto, você tem que filosofar. É questão muito mal feita, eles são preguiçosos, desatualizados, copia do livro, é triste. Enfim, vamos aprender a fazer a questão, parar de falar mal da banca. Técnica de damage control, blá 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 blá. O enunciado não importa. Importa as duas afirmações. Né? Porque é o que você precisa analisar. Então esquece o primeiro parágrafo. A estratégia de controle de danos deve ser usada somente nos pacientes com risco de síndrome compartimental, que se manifesta através de choque e insuficiência respiratória. Viajou maluco na maionese. Isso aqui está completamente sem sentido nenhum. Damage control eu vou fazer no paciente com sangramento sanguinante e instabilidade hemodinâmica, evoluindo com tríade letal. Eu quero só controlar sangramento e infecção, fazer uma cirurgia abreviada para salvar a vida dele. Portanto nada, tá erradíssimo. É essencial a prevenção da síndrome compartimental abdominal através da restrição de infusão de cristalóides e hemoderivados e utilização de curativos a vácuo. Maluquice. As duas estão erradas. Mas olha como você tem que entender o que ele quer, pensar, ler as alternativas junto, depois separado. Sorte que nessa estava tão ruim e tão errado que você conseguia marcar as duas falsas. Né? Síndrome compartimental abdominal é quando a cavidade abdominal fica com uma pressão muito elevada, agudamente e constante. Principal causa aí são pós-operatório de hernioplastia incisional gigante, aneurisma de aorta e traumas graves. Cirurgias de damage control às vezes. Por isso você tem que medir a PIA de horário, pressão intraabdominal de horário. Mas você não vai restringir cristalóide hemoderivado a um paciente vítima de trauma. Você tem que repor conforme necessidade. E você não precisa usar curativo a vácuo. Você pode fazer peritoneostomia a vácuo ou de outro jeito. Olha essa. A distribuição inadequada de sangue oxigenado para o cérebro e outras estruturas vitais é uma causa rápida de óbito de pacientes politraumatizados. Uma via aérea protegida e desobstruída e ventilação adequada são essenciais para prevenir hipoxemia. Obrigado pela aula e pelo copia e cola do parágrafo do livro. Em relação a este caso clínico, que caso clínico? Que caso clínico? Tem um parágrafo de um livro, de um texto aqui. Que caso clínico? Isso aqui devia ser crime, devia ser proibido. Devia ter uma comissão olhando isso aqui. Uma vergonha. Enfim, não importa para você responder. Assinar as alternativas. Você tem que ler o que é verdade ou não, o que ele mudou do livro ou não, e marcar. 1. Paciente com queimadura de face e aquele com potencial de lesão por inalação tem risco de comprometimento respiratório. O sintoma mais precoce é a queda da saturação. E você vai pôr máscara laríngea. Maluco. Né? Maluco. O sintoma mais precoce depende. Pode ser tosse, pode ser rouquidão, pode ser rebaixamento do nível de consciência, a saturação pode demorar para cair. E outra, você não vai instalar máscara laríngea, se tem queimadura de viária, você tem que entubar. O que tem a ver com o caso clínico que nem era caso clínico? Ele só copiou o parágrafo, ele pegou o capítulo do livro, copiou e separou aí, fez o que fizeram. Triste. Uma via aérea definitiva é definida como colocação de um tubo endotraqueal com balão insuflado abaixo das cordas vocais. Copiou do livro. E essa ele não mexeu. O item 2 está certo. Meu ponto está provado, né? Vocês entenderam. Já eu posso parar de exagerar e acabar aqui. É isso que você tem que esperar para a prova da MP, tá? Ferimentos penetrantes cervicais podem causar lesão vascular com hematoma significativa, que pode obstruir a via aérea. E, portanto, via aérea cirúrgica é preferência. Não, preferência é sempre a intubação orotraqueal. Mesmo com hematoma em expansão, a via aérea a priori não tem lesão. Se você conseguir visualizar entubar, você vai entubar. É melhor. Se for operar, vai ter que encarar o hematoma, é muito pior. Sem uma via aérea definitiva. Em paciente politraumatizado, com via aérea definitiva, quando eu consigo ou não consigo ver a hipofaringe, eu vou passar o Guedel, e o Guedel é ótimo, protege a via aérea. Maluco, claro que não. Guedel não é via aérea definitiva. O único item certo, item 2. Né? Claro que na prova vai ter lá o A, B, C, D, vai estar 1 correto, 2 correto, 3 correto. Eu não coloquei aqui para a gente treinar, ver o item individualmente. Esse é o meu foco com vocês. Na prova, se você tiver certeza de um ou de outro, você já vai riscando, né?
tirando algumas opções para aumentar sua chance de acertar. Treinem muito as provas da MP, todas. Inclusive, vale a pena fazer questão de R1 também, de cirurgia, óbvio. No paciente politraumatizado, indica traqueostomia já no atendimento primário. Fratura de laringe, TCE, posso fazer intubação. Trauma extenso com hemorragia orofaríngea profusa, posso fazer crico. Hematoma em expansão, ele falou no mesmo ano que você pode intubar. Paciente idoso com trauma extenso de tórax, tubo. Qual a indicação formal? Indicação formal, fratura de laringe, né? Que hoje em dia nem é mais, porque fratura de laringe é uma contraindicação relativa à via aérea cirúrgica, à via aérea de intubação. Fratura de laringe você pode intubar, a depender do caso. Mas no livro, fratura de laringe é indicado traqueostomia direto. Deixa eu até me acertar que eu fico nervoso, né? Vocês repararam, eu fico nervoso. Pronto. Mas olha quanto tem bastante questão de trauma, né? Durante cirurgia por arma de fogo, homem jovem, achei muito sangue na cavidade, lesão do baço, hematoma de reto peritônio zona 1 e 2. Explorei o hematoma. Trauma penetrante, instabilidade hemodinâmica, hematoma de reto peritônio, tem que explorar. Era uma lesão de caldo de pâncreas com lesão do ducto. Caiu o trauma de pâncreas de novo. Lesão de caldo de pâncreas com lesão ductal, grau 3. Tratamento, pancreatectomia caudal e ligadura do coto proximal. Caiu o trauma de pâncreas de novo, só que dessa vez eles copiaram uma parte feliz e não fizeram besteira. Posso realizar o controle do hilo esplênico através de Pringle. Pringle é do fígado. Vou fazer pancreatectomia distal, canular o ducto pancreático e reconstruir. Não, isso aqui é uma cirurgia eletiva super complexa. Vamos fazer um trauma grave. Trauma grave, damage control. Após a reconstrução, não vou reconstruir. Para fazer a esplenectomia, não preciso mexer no baço. Faço a ligadura da artéria esplênica junto à origem no tronco celíaco. Não, no trauma grave, se eu for fazer esplenectomia, o melhor é já luxar o baço e já tirar ele ali e resolver o problema. Vamos mais algumas questões. Mais questão de filosofia. Mecanismo fisiopatológico da colecistite, o bloqueio do cístico, copiou do livro. Em relação ao tema, analise as afirmações. Socorro. As modificações inflamatórias na parede da vesícula biliar produzem febre, dor e defesa no quadrante superior direito e hipersensibilidade à palpação. Quadro clínico da colecistite aguda. Portanto, todo paciente com esse quadro deve ser submetido à tomografia, que é o exame mais sensível. Não. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O ultrassom é o exame de escolha. E quando eu tenho suspeita de colecistite aguda, eu vou fazer ultrassom. Paciente masculino, vômitos com sangue. Nunca teve quadro semelhante. Hipocorado, normocárdico, hipotenso. Ok. Verdadeiro ou falso? Mudaram. Nem padrão eles têm, né? Nem padrão eles têm. Porque em 2023 era verdadeiro e falso. Aí em 2024 tem lá, item 1, 2, 3 e 4. Você tem que falar se é verdadeiro ou falso, marcar igual. É a mesma coisa. Não tem padrão. É muito triste isso. A gente vê uma instituição séria, entendeu? Enfim. Verdadeiro ou falso sobre hemorragia digestiva. Né? Não precisava nem por esse enunciado enorme aí. Hemorragia digestiva, analise verdadeiro ou falso. Tabagismo e jovem Mallory-Weiss. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mallory-Weiss, laceração esofágica por vômitos repetitivos. Tem que ter uma história de que ficou vomitando. Em virtude da hipotensão e palidez, deve ser iniciada hidratação vigorosa até estabilização, e aí fazer endoscopia. Choque hipovolêmico hemorrágico. Você vai fazer um pouco de volume de solução cristalóide, Ringer lactato, mas se o paciente tiver hipotenso, taquicárdico e com hematemes, melena, hemorragia digestiva, tem que transfundir, pô. E estabilizar para fazer endoscopia em 12 a 24 horas. Falso. O relato de uso de bebida alcoólica deve levar à hipótese de hepatopatia e varizes esôfago-gástricas. Olha, principal causa de HDA, úlcera péptica. Segunda principal causa de HDA, varizes esofágicas.
hepatopatia, ascite, etilismo, faz você pensar em varizes esofágicas. Né? Uso de anti-inflamatório, epigastralgia prévia, faz você pensar em úlcera. Ele é tabagista e ingere bebida alcoólica diariamente. Beleza. Sim, de qualquer jeito, em qualquer situação, se tem um paciente que bebe, eu tenho que pensar em varizes. Tem um paciente com HDA, eu tenho que pensar em varizes, porque úlcera e varizes são os principais. A história de tabagismo é significativa e deve-se levantar a hipótese de câncer de estômago. E vou estadiar depois da endoscopia. Não. Jovem. Vômitos com sangue primeira vez. Não tá com história de perder peso. Não é câncer. Não é. E câncer não faz HDA assim. Muito raro. O paciente encontra-se em choque de etiologia hipovolêmica? Provavelmente. Vou fazer droga vasoativa e plasma fresco. É sangue. Sangue é vida. Sangue é vida. 4 falsos numa verdadeira. HDA de novo. Na verdade, hemorragia digestiva baixa agora, né? Hemorragia digestiva baixa, ângulo de trás, blá blá blá. Hemorragia digestiva baixa se manifesta como hematoquesia ou enterorragia, não sendo observada a esterilização através de melena. Geralmente não. Mas a gente sabe que um paciente constipado com trânsito lento pode ter HDB e ter melena, porque o sangue ficou lá e foi digerido. Não é uma obrigatoriedade. Assim como quem tem enterorragia pode ter HDA, porque o sangue é catártico e sai rápido. A HDA maciça pode ter enterorragia. Portanto, todo paciente com melena deve ser submetido a endoscopia digestiva alta ou uma angiografia nos casos de sangramento volumoso. Não, as duas também são falsas. Todo paciente com melena tem que fazer endoscopia, né? Isso sim. Mas não angiografia com sangramento volumoso. E claro, se for uma melena num paciente que esteja muito estável, bem, você pode discutir ali que horas vai fazer uma endoscopia. O cirurgião deve ter uma compreensão abrangente da anatomia da virilha, para selecionar e utilizar de maneira adequada reparo da hernia inguinal. 2025 agora, né? Então caiu a hernia inguinal de novo, assim como eu avisei ano passado, avisei de novo. Ainda bem que eu falei, sempre falo a mesma coisa, sempre cai igual, é impressionante. Essa é a prova da MP. Hernia inguinal. Limite do canal femoral, trato iliopúbico. Ligamento de Cooper inguinal, não. Ligamento inguinal não é o de Cooper. Ligamento de Cooper é um, ligamento inguinal é outro. Hernia inguinal indireta ocorre no triângulo de Hasselbalch. Prova de R+ de cirurgia. Copia e cola do livro. Não, hernia inguinal indireta no canal inguinal, no anel inguinal interno. Ligamento inguinal é a borda inferior da aponeurose do oblíquo externo, que vai da espinha líquida anterior ao pubis. É isso mesmo. O canal inguinal localiza-se exatamente cranial ao ligamento inguinal, estendendo-se entre os anéis inguinal interno e externo, e no homem tem o cordão espermático, na mulher é obliterado. Não, na mulher tem o ligamento redondo. Os vasos epigástricos inferiores são importantes pontos de referência para o reparo laparoscópico da hérnia. As hérnias inguinais indiretas ocorrem medialmente aos vasos epigástricos inferiores. De novo, a mesma coisa da letra B. Gabarito letra C. 2025. Você, ao avaliar uma mulher de 72 anos diabética, tipo 2, em tratamento com prednisolona por reumato, internada 24 horas, recebe o diagnóstico endoscópico de lesão ulcerada, Forrest 2B. Nesse paciente, o endoscopista deve... Não tem uma lógica, o português está horroroso. Você, ao avaliar, de repente, a endoscopia, né, eu vou parar por aqui. Enfim, só importa o quê? Forrest 2B. O que você vai fazer? Forrest 2B é o coágulo, eu tenho que remover o coágulo e reclassificar. Né? Eu não vou dar IBP e parar a prednisolona apenas. Eu vou dar IBP? Vou. Vou tratar? Vou ter que discutir suspensão do corticoide? Vou ter que discutir. Mas eu estou na endoscopia. Eu preciso primeiro tratar o sangramento agudo. 2B, o sangramento é baixo? Não. É moderado, né? Não é expectante, eu tenho que lavar o coágulo. Tratar H. pylori? Não, eu tenho que pesquisar H. pylori e tratar depois. Se tem mancha negra secundária hematina, eu vou ter que operar? Para. Infecções necrotizantes de partes moles, outra filosofia. Em relação a esse tema, olha como eles fazem essa maluquice. Enfim. Infecção necrotizante, o que eu tenho que saber? Desbridamento cirúrgico é a base do tratamento, sendo que todo tecido afetado deve ser excisado com margens. Antibiótico de amplo espectro deve ser iniciado assim que tiver suspeita e vou fazer com gram positivo, gram negativo e S. aureus. Sim, né? Por quê? Infecção necrotizante é uma doença muito grave.
né? Você lembra da síndrome de Fournier, mas pode ter outras faceites necrotizantes. Isso aí é super agressivo e agudo, o paciente morre rápido de sepse. Você tem que internar, dar antibiótico de amplo espectro, desbridar. Então as duas estão certas. Aí você olha o gabarito. As duas assertivas são proposições verdadeiras, sim. E a segunda é uma justificativa correta da primeira. O que isso quer dizer? A segunda é uma justificativa da primeira. É filosofia agora, né? Não, as duas são duas informações corretas, têm relação uma com a outra, com relação com a síndrome de Fournier. O gabarito foi, a segunda não é uma justificativa correta da primeira, porque a segunda é o tratamento do Fournier, ou da infecção necrotizante, e a primeira também. Mas uma não justifica a outra. As duas são justificativas da Fournier ou da infecção necrotizante ser uma infecção agressiva e grave que mata em pouco tempo. Portanto, você precisa desbridar e dar antibiótico. Eu sou filósofo também, né? Enfim, essa prova é complicada. Mas agora você entendeu como ela é, você está pronto para essa batalha, já vai chegar preparado para gabaritar, lembrando dessas dicas. E de temas, a gente discutiu os principais aí: trauma, abdômen agudo, hérnias, HDA. Pessoal, boa sorte na prova. Estou na torcida. Deem o feedback depois, vamos corrigir a prova e discutir o que aconteceu. E qualquer coisa é só chamar. Um grande abraço do professor Henrique. Fala pessoal, sejam todos aí bem-vindos a mais um Raio-X da Banca, aqui para a gente falar um pouquinho sobre a prova da Associação Médica do Paraná, uma prova aí bastante clássica, que a gente vai trocar aí uma ideia sobre o que tem caído ao longo dos últimos anos. Me chamo Juan, sou um dos professores tanto de cirurgia geral, mas principalmente da cirurgia do aparelho digestivo, e aí a gente vai falar então sobre a prova da MP para agora, a prova aí de 2026. Então, vamos só contextualizar um pouquinho. A MP é uma prova que ela tem uma coisa meio estranha. Quando você olha o edital dela, ela sempre fala que para a prova de R+, vão cair algo em torno aí de 20 a 50 questões. Isso aí é variável e que vai cair só o tema de cirurgia geral. Se você olhar todos os editais, isso sempre se repete. Mas uma coisa que chama a atenção é que sempre são 50 questões. Ao longo dos últimos anos, isso tem se mantido, e não só tem se mantido o número de questões, mas um pouco a distribuição dessas questões, sendo que sempre cai uma grande quantidade de questão de trauma dentro aí da parte de cirurgia geral para vocês falarem com o Henrique, e também cai um pouquinho de cada especialidade, desde vascular, cirurgia torácica, a própria urologia tem a sua parte aí na jogada, mas uma coisa que chama bastante atenção é a participação aí da cirurgia do aparelho digestivo, que a gente já vai falar sobre isso. Uma coisa que também que é interessante dessa prova é que ela vira e mexe, ela cai aí uma, duas, até mesmo 3 questões aí de ética médica, e uma boa parte dessas questões que aparecem, não só de ética, mas do restante aí das provas, são de temas aí corriqueiros da nossa rotina como cirurgião, quer seja de pronto-socorro, quer seja de consultório. Então isso é uma coisa que traz aí a prova da MP como uma prova um pouco mais de melhor qualidade para você que tem uma boa preparação aí na sua residência. Então, dito isso, vamos falar agora sobre a cirurgia do aparelho digestivo dentro aí da MP. Então, a prova de cirurgia do aparelho digestivo ela é sempre bastante aí importante para você ganhar uma nota maior. Olha só, desde 2021, pelo menos 1/3 da prova, inclusive teve alguns anos que tiveram praticamente metade da prova sendo composta por cirurgia do aparelho digestivo. E algumas coisas elas se repetem, alguns temas são bastante repetitivos, alguns queridinhos aí pela prova da MP sempre são frequentes, mas de vez em quando tem algumas coisas que destoam e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre essas coisas, apesar de que, na maior parte das vezes, ela acaba cobrindo boa parte aí dos temas de cirurgia do aparelho digestivo de uma maneira bem heterogênea e bastante representativa, por isso que a gente tem que ficar bem esperto para os principais temas. E fazer a revisão sobre a MP, ela acaba sendo um pouco mais difícil porque ela tem essa questão da heterogeneidade, da questão de ter bastante temas aí ao longo dos anos mudando, isso trazendo um pouquinho das atualidades do que a gente tem de mais recente aí dentro do aparelho digestivo. Mas, de qualquer forma, algumas coisas são relativamente frequentes e elas são constantes aí na prova da MP e a gente vai tentar falar sobre elas. Uma coisa que também vale a pena a gente discutir é a questão da endoscopia, o papel da endoscopia dentro dessa prova. Então, vários temas aí dentro do grupo da endoscopia são frequentes nessa prova e a gente também vai dar uma pincelada sobre esses assuntos. Então, sem mais delongas aí, vamos já conversar sobre então a questão do aparelho digestivo dentro da prova da MP. Então, os principais temas que a gente vai conversar são esses. A gente vai deixar o finalzinho aí para comentar umas questões um pouquinho mais ardilosas,
mas eu acho que vai fazer sentido para vocês. Então, indo em frente, vamos já começar com a cirurgia bariátrica. Vamos lembrar que a cirurgia bariátrica ela tem indicação bem forte aí para alguns pacientes, as indicações são bem estabelecidas, apesar de que teve uma modificação, uma sugestão de modificação ao longo dos últimos meses, anos, na verdade, que tem aparecido aí em relação à cirurgia metabólica e também em relação a você diminuir aí os cutoffs, os limites para você fazer essa cirurgia. Mas hoje, o que a gente tem no sistema de saúde do SUS é que você vai fazer essa cirurgia para pacientes que têm obesidade de grau 3, então aquela obesidade com índice acima de 40, ou obesidade de grau 2, com uma obesidade entre 35 e 40, com alguma daquelas comorbidades, então síndrome da apneia obstrutiva do sono, hipertensão, diabetes, pacientes com doença do refluxo e entre outras patologias. Importante que para essas duas indicações o paciente tem que ser acompanhado por pelo menos 2 anos e ter falhado aí nesse acompanhamento multiprofissional. Só depois disso você vai avaliar se esse paciente realmente pode ir para uma cirurgia bariátrica, se ele não tem nenhuma contraindicação. Como eu falei para vocês, tem se mudado um pouquinho aí, trazidos um pouco para menos limitantes aí esses valores aí de corte, mas o que você vai ver na sua prova é esse valor para obesidade de grau 2 com comorbidades e obesidade de grau 3 para pacientes sem comorbidades. Uma coisa que pode aparecer aí nas provas, principalmente da MP, é a questão da cirurgia metabólica. Então, aqueles pacientes que têm uma obesidade de grau 1, mas que têm um diabetes aí de difícil controle, que já foi atestado aí por um médico endocrinologista, na verdade por 2 médicos endocrinologistas. E aí, como eu falei para vocês, checar as contraindicações. Então, algumas provas nem comentam sobre isso, mas a MP gosta de cobrar esse ponto, que são as contraindicações para cirurgia bariátrica. Então, aqueles pacientes que têm algum problema psiquiátrico grave, pacientes com hipertensão portal ou uma hepatopatia grave, pacientes que têm algum problema cardiológico ou pulmonar bastante grave, principalmente pulmonar, são contraindicações aí frequentes de aparecerem na prova. Outras causas aí, por exemplo, são pacientes com algum tipo de vício, quer seja por drogas ou etilismo, que também você vai acabar tirando aí dentro da sua lista de indicação para cirurgia. E olha só como isso foi cobrado ano retrasado. Cirurgia bariátrica é uma ferramenta eficaz, blá, 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 e ele te pergunta as indicações e as contraindicações. Então, a afirmativa número 1. O paciente candidato à cirurgia bariátrica deve ter acompanhamento clínico longitudinal sem sucesso por no mínimo 2 anos. Verdade. Tem que ter um acompanhamento com nutricionista, com um profissional aí de educação física, e se ao longo de 2 anos ele não tiver tido uma perda sustentada ou eficaz desse peso, você pode indicar sim a cirurgia bariátrica, desde que ele esteja dentro daqueles valores aí limite para você fazer a cirurgia. Alternativa 2, limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado é uma contraindicação para a cirurgia bariátrica, isso é verdadeiro. Isso porque o paciente com cirurgia bariátrica ele vai estar trocando um problema pelo outro, então ele precisa aí de um mínimo de condição intelectual para tomar as medicações, ou pelo menos aí alguém que consiga interceder por ele e ter um mínimo aí de cuidados para esse paciente no pós-operatório, tanto precoce quanto no pós-operatório tardio. Então essa alternativa também está correta. Alternativa 3. O paciente com aderência ao acompanhamento pós-operatório poderá ser submetido a uma cirurgia reparadora, quer seja uma abdominoplastia, uma cruroplastia, uma braquioplastia, desde que o peso esteja estabelecido e estável, né, numa faixa aí entre sobrepeso, mas o paciente estiver estável e controlado do ponto de vista da cirurgia bariátrica e da perda de peso, você pode sim indicar uma cirurgia reparadora. E por último, doença pulmonar ou presença de hipertensão portal com varizes esofágicas não contraindicam a cirurgia bariátrica, isso é falso. Como eu falei para vocês, pacientes com hepatopatia grave ou hipertensão portal, contraindicação completa aí você fazer uma cirurgia pelo risco aí de descompensar da hepatopatia. Por isso que aqui as corretas são as alternativas 1, 2 e 3. A resposta aqui era a alternativa C. Indo em frente, então a gente fala sobre as técnicas cirúrgicas aí da obesidade. Lembrar que a gente tem tanto as técnicas restritivas, quanto as técnicas mistas e as técnicas desabsortivas. E o que a gente mais fala hoje em dia são entre o sleeve e entre o bypass. Sendo que o sleeve é uma técnica restritiva, como você bem sabe, e a técnica do bypass é uma técnica mista. Lembrando que as duas, apesar do seu efeito restritivo, também vão ter um efeito enterohormonal, então a redução aí da secreção de alguns enterohormônios, e o principal deles acaba sendo a grelina. E para quem que eu vou indicar cada uma dessas cirurgias? Então, geralmente, para aqueles pacientes mais graves do ponto de vista clínico, eu prefiro uma cirurgia mais simples, que vai ser o sleeve gástrico. Eu não preciso fazer uma anastomose, eu não preciso fazer nenhum tipo de procedimento avançado, eu consigo, numa cirurgia rápida, levar esse efeito restritivo. Agora, uma contraindicação importante ao sleeve vai ser a doença do refluxo gastroesofágico. E aí, nesses casos, eu vou acabar preferindo o bypass gástrico. Obviamente que vão existir aí outras indicações, mas isso acaba sendo individualizado, desde comorbidades até o peso do paciente, se ele está no extremo aí de peso, para você fazer, por exemplo, um procedimento ponche, ou então se esse paciente tem alguma outra comorbidade que, por exemplo, contraindicaria o bypass ou favoreceria o bypass, como, por exemplo, uma síndrome metabólica.
E olha só, complicações, isso pode cair na sua prova. Não tanto quanto o caso clínico, mas você entender quais são as principais complicações e a diferença entre uma cirurgia e a outra, e quais são as complicações que são frequentes para as duas, que podem acontecer nas duas. Então lembrar que no bypass você pode ter uma hernia interna, lembrar que no bypass você pode ter uma deiscência de anastomose, enquanto que no sleeve o que você vai acabar tendo como principal complicação no precoce vai ser as fístulas aí do ângulo de Rhys e das linhas de grampeamento, e você vai ter a longo prazo aí a doença do refluxo gastroesofágico. Em ambas, você vai ter todas as complicações de um procedimento cirúrgico no paciente obeso, desde TEP, trombose de membros inferiores, rabdomiólise, por exemplo, pode acontecer, mas o mais importante é você entender a diferença entre as duas. E olha como isso foi cobrado. Então, há 2 anos atrás, perguntou, na gastrovertical, popularmente chamada de sleeve, que é uma das técnicas cirúrgicas, ele te fala, com relação especificamente a essa técnica do sleeve, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa A está contraindicada em indivíduos longilíneos por aumentar a incidência de hernia interna. Isso é falso, a gente não cria uma brecha para fazer uma hernia interna no sleeve. Isso aí seria no caso do bypass gástrico, ok? Alternativa B, possui como vantagens a redução metabólica dos níveis de grelina, isso é verdadeiro, tanto no bypass quanto no sleeve, eu tiro o fundo gástrico, eu diminuo a secreção de grelina, lembrando que a grelina é um enterormônio, ele tem um papel aí para regular a fome, se eu reduzo a grelina na circulação, eu estou reduzindo a fome, eu estimulo a fome do paciente, e ele acaba tendo esse efeito aí também, além do efeito restritivo. Continuando, a redução da mal absorção e menos episódios de síndrome de dumping, isso é verdadeiro. Como o sleeve gástrico é uma cirurgia restritiva, ele não vai causar síndromes desabsortivas, ele não vai causar também os sintomas aí de gastrectomias, por exemplo, as síndromes do dumping, que é uma das possíveis complicações no bypass gástrico. Então essa alternativa está correta até agora. Alternativa C. Devido ao fato de não apresentar linha de grampo, falso. No sleeve gástrico, você tem uma linha de grampo, que é aquela que contorna desde a região ali próxima do antro gástrico até chegar ali próximo do esôfago. Então, sim, tem uma linha de grampo. Alternativa D. A ressecção gástrica, incluindo o piloro, melhora a perda de peso, ok? A permitir uma passagem mais rápida do alimento ao intestino através de uma anastomose. Isso não é a técnica de sleeve. Isso aí que ele está falando para você é a técnica do bypass. E a alternativa é, devido às características técnicas, entre elas a grande linha de ressecção gástrica que ocorre, a técnica laparoscópica está contraindicada? Não. A gente sabe que a gente pode fazer tanto o sleeve quanto o bypass em pacientes obesos por via videolaparoscópica, tendo melhores desfechos aí do ponto de vista de complicações e tempo de hospitalização, sem ter aí uma perda aí de funcionalidade dessa cirurgia. Por isso que aqui a alternativa correta era a alternativa B. Outra questão, ano passado, a cirurgia bariátrica se tornou nas últimas décadas uma forma eficaz do tratamento da obesidade mórbida, blá 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 blá. Em relação às técnicas cirúrgicas disponíveis, qual que é a alternativa correta? Então, a alternativa A extensão da alça de Roux no bypass gástrico em Y é de 30 centímetros contados a partir do ângulo de Treitz. O que ele está te perguntando? Qual que são as medidas aí das alças? Isso é muito variável de serviço para serviço. Cada cirurgião vai fazer uma medida diferente, mas 30 centímetros a partir do ângulo de Treitz, isso aí vai te dar uma alça alimentar muito curta, isso vai te levar a uma desabsorção muito grave. Geralmente a gente faz uma alça biliopancreática e uma alça alimentar de mais ou menos 1 metro, elas se anastomosam depois de 1 metro, e aí você tem geralmente uns 2 até uns 3 metros aí de alça comum. 30 centímetros é muito curto, vai dar desabsorção no paciente. Alternativa B. O tamanho do lobo hepático esquerdo nos pacientes com esteatose hepática de origem alcoólica contraindica a realização aí de um desvio duodenal. Isso é falso. O que ele está te dizendo? A gente sabe que no paciente hepatopata existe uma hipertrofia aí do caudado e um pouquinho do lobo esquerdo, mas isso não vai ser propriamente uma contraindicação a você fazer a cirurgia, quer seja o desvio duodenal ou alguma outra cirurgia. Só detalhe que o desvio duodenal, o switch duodenal, são cirurgias que cada vez menos têm sido utilizadas por conta aí do seu efeito desabsortivo muito maior do que a gente vê no bypass. Essa alternativa, então, duplamente incorreta. Alternativa C. Pacientes com dieta habitual baseada na ingesta de proteína animal não devem ser submetidos à técnica de banda gástrica. Não faz a menor diferença. Se o paciente come direito, se ele consegue mastigar direito tanto o alimento, proteína ou não, ele vai conseguir passar aí a comida, mas a gente também sabe que a banda gástrica é um problema porque leva aí a casos aí de pseudoacalase, então disfagia no pós-operatório desses pacientes. Então cada vez menos tem sido utilizado a banda gástrica e cada vez mais inclusive tem sido retirada essa banda gástrica, beleza? Alternativa D.
As vantagens da gastrite vertical laparoscópica são a simplicidade técnica, isso é verdadeiro, você não precisa fazer nenhuma anastomose, a preservação do piloro, e aí por conta disso você não vai ter aí a síndrome de dumping, que é uma coisa favorável aí para esses pacientes, redução metabólica dos níveis de grelina, que a gente já conversou que isso acontece, e uma redução da má absorção. Realmente, os pacientes não vão ter uma desabsorção, como a gente espera no bypass. Essa alternativa, então, está correta. E por último, a alternativa E. A hernia interna é uma das principais complicações do sleeve gástrico. Isso é falso, mas vamos em frente. Em longo prazo, o paciente submetido a uma cirurgia bariátrica e pode ser prevenida através da passagem de alça biliopancreática através do recesso posterior da alça alimentar? Não. O que vai prevenir você fazer uma hernia interna, na verdade, vai ser você fechar a brecha mesentérica e aí isso vai ser o que vai impedir que você tenha uma hernia de Petersen e uma complicação grave disso aí. Aqui a alternativa correta era a alternativa D. Vamos trocar agora de tema, falamos bastante sobre cirurgia bariátrica. Como eu falei, é um tema querido, mais ou menos cada ano tem 3, 4 questões de cirurgia bariátrica, então tem que estar ligado para esse tema. Indo em frente, vamos falar sobre doença do refluxo. Lembrar que a doença do refluxo ela é definida pelos sintomas cardinais, seja pirose, seja regurgitação. Você até pode ter alguns sintomas atípicos, sintomas tanto do ponto de vista do gastrointestinal atípicos, como extra e gastrointestinais, como por exemplo tosse, rouquidão, halitose, desgaste do esmalte dentário. Tudo isso aí pode ser um paciente com uma doença do refluxo gastroesofágico. Lembrar que naquele paciente que eu tenho os sintomas aí cardinais, eu posso fazer um tratamento empírico com IBP. Se esse paciente tem uma boa resposta, ele pode inclusive ser candidato à cirurgia que a gente já vai falar. Agora, se esse paciente não tem sintomas cardinais, eu preciso avaliar se esse paciente realmente tem o diagnóstico de doença do refluxo. E como que eu faço isso? Eu posso... Desculpa. Eu posso recorrer ao exame padrão ouro, que vai ser a impedância de pH-metria de 24 horas, ou eu posso, por exemplo, fazer uma endoscopia caso esse paciente tenha sinais de alarme. Então, perda de peso, hemorragia digestiva, anemia, histórico familiar de câncer, tudo isso aí vai falar que esse paciente tem um risco aí de ter um câncer gástrico, como sendo causa aí desses sintomas. E aí esse paciente faz uma endoscopia e o que vai bater o martelo para falar que esse paciente tem doença do refluxo vai ser, atualmente, pelos consensos aí de Lyon 2.0, que esse paciente tem uma esofagite B, C ou D, aqui fala só do C ou D, mas B também está incluído aqui. Se esse paciente tiver um esôfago de Barrett, principalmente o esôfago de Barrett longo, se ele tiver uma estenose péptica, ou se ele tiver úlceras aí pépticas na região do esôfago. Tudo isso aí vai fechar o diagnóstico. Se ele não tiver isso, aí eu vou para impedância pH-metria, e aí, se ele tiver um Demister, aí, um índice de Demister maior do que 14, 14,7, dependendo aí do seu referencial, você está fechando aí o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. E aí, para aquele paciente que eu indico uma cirurgia, que vai ser aquele paciente, geralmente, que já tem os sintomas e que confirmou o diagnóstico, a cirurgia de escolha vai ser a fundoplicatura com hiatoplastia. Eu fecho o hiato esofágico do paciente e, além disso, eu associo com uma fundoplicatura, quer seja uma fundoplicatura total, como a fundoplicatura de Nissen, mas eu também posso fazer outras formas de fundoplicatura. Por exemplo, a Tupé, que é uma fundoplicatura parcial, ou posso fazer uma fundoplicatura anterior, que é a fundoplicatura de Dory, isso já foi cobrado em provas anteriores da MP. Lembrando que o paciente que mais vai se beneficiar da cirurgia vai ser aquele paciente que teve resposta com o uso de IBP. Aqueles pacientes que têm sintomas extragastrointestinais ou atípicos, ou que não melhoram 100% com o IBP, eles vão acabar tendo uma resposta menos adequada, menor aí, quando você faz a cirurgia. E lembrar também que quando eu indico a cirurgia para o paciente com doença do refluxo, eu tenho que ter certeza que esse paciente não tem um distúrbio motor do esôfago. E para isso, eu vou fazer uma manometria antes de fazer a cirurgia. E olha como isso apareceu ano passado. Então, a paciente de 29 anos, tem pirose, tem regurgitação e tem celorreia. Então, até aqui, está falando que ela tem tanto sintomas típicos quanto atípicos. Apresenta esses sintomas há anos, não tem radiação para a região lombar, blá, blá, blá. Ele te fala que ele tem uma pH-metria de 24 horas, que mostrou um Demister de 15. Então, pronto, já fechou um diagnóstico aí de doença do refluxo. Ele ainda te fala que ela tem uma esofagite grau C, então mais um fator aí para você fechar o diagnóstico de doença do refluxo. E ele te fala também que tem duodenite, tem teste de urease, ou seja, tem uma infecção aí pelo H. pylori, e te pergunta qual que é a conduta para ser tomada nessa paciente que confirmou o diagnóstico de doença do refluxo. E a gente sabe que uma paciente que tem esses sintomas, você pode começar a tratar com IBP na dose plena, e se ele não responder, você pode considerar aí uma cirurgia do refluxo, ou se responder e precisar aí do IBP por um bom tempo para manter esses sintomas controlados, aí você pode indicar a cirurgia. Desculpa. Você não vai indicar logo de cara uma fundoplicatura,
Porque às vezes esse paciente pode responder completamente com uma terapia com o uso de IBP e aí suspender o IBP e ficar bem. Você não vai fazer mais um outro tipo de exame, por exemplo, um raio-x EED, isso não vai te ajudar nesse diagnóstico, você já fechou o diagnóstico de uma doença do refluxo. A alternativa C, repetir a pH-metria não tem porquê, de novo, DMISTR aí de 14,7 já fecha o diagnóstico de doença do refluxo. E por último, a alternativa D, o tratamento deve ser eminentemente clínico com controle endoscópico anual? Não. Primeiro, esse paciente pode eventualmente precisar de uma cirurgia e segundo, depois que você inicia o tratamento, se essa paciente ficar bem, não necessariamente você precisa ficar fazendo segmento endoscópico. Por último, dentro aí da doença do refluxo, a gente tem que falar sobre a hérnia do hiato, que isso frequentemente aparece aí na prova da MP. Lembrar dos tipos de hérnia de hiato. Lembrar que nem toda hérnia de hiato vai ter refluxo e nem todo refluxo vai ter hérnia de hiato, e os dois podem coexistir sem ser a causa um do outro ou não, e eles podem estar relacionados ou não entre si. Lembrar que a hérnia do tipo 1 é uma hérnia que ela acontece por deslizamento da transição esôfago-gástrica. Então ele vai falar para você que a TEG está acima do pensamento aí diafragmático. Diferente da tipo 2, em que no tipo 2 você vai ter um rolamento do fundo gástrico, a TEG vai estar no mesmo local, mas pelo lado aí da TEG vai estar passando um fundo gástrico. A do tipo 3 vai ser uma tipo mista, e a do tipo 4 é quando você tem uma hérnia complexa, geralmente com herniação de conteúdo intraabdominal. Nesses casos você até pode ter volvo gástrico, você pode ter sintomas aí de um volvo gástrico, de uma obstrução intestinal alta, e nesses casos o paciente classicamente vai ter a tríade de Borchardt, que é aquele paciente que tem dor abdominal, que ele não consegue vomitar porque ele está obstruído, e você tenta passar uma sonda e você não consegue porque ela enrola aí nessa região de obstrução no hiato esofágico. E olha como isso frequentemente aparece. Então, uma paciente de 72 anos tem entrada no pronto-socorro com uma dor epigástrica, torácica súbita, com 4 horas de evolução, associada a náuseas e sem vômitos. Ou seja, ele já te falou que esse paciente provavelmente tem um volvo gástrico, a tríade de Borchardt. Apresenta endoscopia digestiva alta e uma tomografia mostrando aí uma hérnia paraesofagiana tipo 3, uma hérnia mista. Olha só, ele já fechou para você que essa paciente tinha uma hérnia de hiato e agora ela está evoluindo aí com um volvo gástrico, virou uma hérnia do tipo 3, acabou virando uma hérnia do tipo 4. Em relação a esse caso clínico, assinale a alternativa correta. Então, A. Essa hérnia caracteriza-se pela migração de uma estrutura visceral no sentido cefálico do hiato esofágico. A do tipo 3, realmente, você vai ter só uma hérnia mista. Se ele estiver falando do tipo 4, aí nesse caso, sim, isso está certo. Você tem uma herniação, seja do estômago ou que seja do intestino, do baço, qualquer que seja outra estrutura. Essa alternativa ficou um pouco confusa. Vamos em frente, porque provavelmente ele estava se referindo à hérnia que essa paciente já tinha e não a que ela está agora. Alternativa B. A passagem de sonda nasogástrica está contraindicada nesse paciente pelo risco aí de perfuração e confecção de falso trajeto. Não, você pode tentar passar uma sonda nasogástrica, provavelmente você não vai conseguir, mas isso pode ser utilizado se o paciente estiver com muitos vômitos, apesar de aqui não vai ser esperado isso. Alternativa C. O desenvolvimento de febre, taquicardia e leucocitose sugere um estrangulamento gástrico e perfuração iminente. Isso é verdadeiro. O paciente pode, depois desse volvo gástrico, ter um déficit aí da perfusão do estômago e acabar evoluindo com uma isquemia do fundo gástrico ou do restante aí que estiver herniado. Então, sim, isso é verdadeiro. Alternativa D. Essa paciente deve ser tratada ambulatorialmente? Falso. Ela poderia ser tratada ambulatorialmente quando ela não estava numa complicação. Agora que ela está numa complicação, ela vai ter que, infelizmente, ser tratada provavelmente de maneira cirúrgica. E a alternativa E. O pâncreas é a víscera abdominal que mais frequentemente hernia? Isso é falso. A víscera que mais hernia, na verdade, é o fundo gástrico. Depois do fundo gástrico, você pode ter outras estruturas como o baço, o intestino delgado, mas o pâncreas não vai ser a principal. Aqui a alternativa correta era a alternativa C. Vamos dar uma respirada, vamos só relembrar agora os principais pontos aí de câncer de esôfago. Então, lembrar aí a diferença entre o SEC e o adenocarcinoma, lembrar a localização em que um acontece, lembrar os fatores de risco para o outro, lembrar como que é o estadiamento entre o SEC e o adenocarcinoma, lembrando que no SEC você vai ter aquela sinergia entre o tabagismo e o etilismo, e por conta disso, o estadiamento, além da sua tomografia de tórax e abdômen, além aí do seu PET scan, vai ser também feito com uma broncoscopia para você pesquisar se você não tem invasão aí de traqueia ou até mesmo um segundo primário de trato aéreo respiratório. E aí lembrar também que o tratamento dos dois é muito parecido. Aqui a gente não cobra muito na MP como que é o tratamento do câncer de esôfago. Então não vale a pena você gastar o seu tempo, se essa for a sua prova de objetivo, gastar o seu tempo decorando cada uma das terapias possíveis ou critérios para ressecção endoscópica. Não vale a pena isso. O que você precisa saber aqui vai ser principalmente a diferença entre os estadiamentos. E olha só, paciente feminina, estadiamentos e os fatores de risco epidemiológicos para o SEC e para o adenocarcinoma. E olha essa questão de 2 anos atrás. Então, paciente de 51 anos, disfagia para alimentos sólidos,
com 2 meses de evolução. Então, isso já sugere para a gente como uma evolução mais rápida quando a gente compara um diagnóstico de disfagia por câncer ou disfagia por acalásia. Fala que essa paciente também teve emagrecimento e fez uma endoscopia que mostrou uma lesão elevada de aspecto vegetante a cerca de 25 centímetros da arcada dentária, ou seja, não é o esôfago distal, provavelmente isso está localizado aí na transição entre esôfago proximal para esôfago médio. E aí fala que foi feita uma coleta de exame para isso. Diante de todo esse exposto, a gente já consegue chegar no diagnóstico provável aí de um SEC de esôfago médio. Ele não precisa te falar mais nenhum outro fator de risco, só com esses dados a gente já pode chegar nessa suspeita diagnóstica. E aí olha o que ele te fala, na alternativa A, um resultado anatomopatológico negativo descarta a hipótese de um SEC? Não, falso. Você pode ter feito uma biópsia inadequada ou uma biópsia não contemplativa, não necessariamente nesse aspecto, nessa descrição de uma lesão bem típica para um SEC, se vier negativo, eu ainda vou continuar achando que provavelmente se trata de um SEC. Alternativa B. A localização da lesão no terço médio do esôfago leva a pensar na hipótese de um SEC e não de um adenocarcinoma. Alternativa C. O estadiamento dessa lesão pode ser realizado com uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, de tórax e abdômen, a pelve não é necessária, e também com ultrassom endoscópico. Isso é, vamos dizer, verdadeiro, mas parcialmente verdadeiro, mas vamos ver se não tem nenhuma outra alternativa melhor, e a gente já volta aqui. Alternativa D. História crônica de tabagismo ou etilismo levam a pensar que essa lesão provavelmente é um SEC e não adenocarcinoma. E por último, a alternativa E, confirmado o diagnóstico de neoplasia, ablação por radiofrequência, tratamento inicial, isso é falso. O tratamento é muito variável, como eu falei para vocês, não vale a pena você gastar o tempo agora, nesse momento, mas a radiofrequência ou a ablação, nesses casos, um tratamento bem pouco utilizado para o tratamento de câncer de esôfago. Voltando agora para C, que é a resposta menos incorreta da questão, lembrar que o que está incorreto aqui, o que está faltando aqui, é que ele não menciona o PET, mas sim você pode fazer uma ecoendoscopia para avaliar a profundidade de acometimento, mas você não pode deixar de fazer um PET nesse paciente. Indo em frente, lembrar da classificação de Sievert. É uma classificação que ela fica no meio entre o que é câncer de esôfago, câncer de estômago, mas lembrar que a classificação vai falar pra gente se isso é mais um tipo 1, que é aquele carcinoma mais região de esôfago distal, então adenocarcinoma, com os fatores de risco para o adenocarcinoma de esôfago distal, ou se é um Sievert do tipo 2, que é aquele da transição esofagogástrica propriamente dita, ou se é um tumor aí propriamente do estômago, que é o Sievert tipo 3, que é aquele localizado na região da cardio. Lembrar dos cortes, então de 5 centímetros até 1 centímetro acima da transição, vai ser o Sievert tipo 1, que você vai tratar como se fosse um adenocarcinoma de esôfago distal com esofagectomia em 3 campos. Se você tiver um Sievert 3, ou seja, aquele que está entre 2 até 5 abaixo da transição esofagogástrica, você vai tratar isso como se fosse um tumor de estômago proximal. Agora, a grande dúvida que vai ficar é no Sievert tipo 2, e aqui a banca da MP geralmente trata isso com uma gastrectomia total, o tratamento aí para um tumor de estômago. Indo em frente, fala aí do câncer de estômago, então vamos só relembrar também a questão da diferenciação entre o tipo intestinal e o tipo difuso. Lembrar que existem alguns fatores de risco que estão presentes nos dois, entre, por exemplo, pacientes que têm um histórico familiar, pacientes que aí obesos ou que tenham aí uma ingesta de alimentos muito com contaminação por nitrogenados, mas lembrar também que outros fatores de risco podem acontecer, por exemplo, o H. pylori, quer seja para os dois tipos ou até mesmo para os linfomas aí do intestino, principalmente do estômago. Lembrar que pacientes com gastrectomia prévia, eles têm refluxo alcalino biliar, isso pode levar ao desenvolvimento de um adenocarcinoma, e lembrar também da questão genética, então a mutação do CDH1 pode levar a um carcinoma do tipo difuso, ok? Lembrar que existe uma diferenciação tanto do ponto de vista de acometimento de homem, mais frequente no tipo intestinal, e mais mulher no tipo difuso, que vai ser um tipo mais agressivo e com pior prognóstico. O tratamento também a gente vai falar muito pouco, mas aqui uma coisa que frequentemente aparece é a classificação endoscópica de Borman. Lembrar que a classificação de Borman é uma classificação que você visualmente olha na endoscopia, isso já fecha para você que pode ser um tumor, ele já te dá um pouquinho aí o prognóstico desse paciente, apesar de que o prognóstico vai ser levado em consideração em outro momento. E olha só como que é feita essa classificação. Se eu tenho só uma lesão elevada, vai ser um Borman tipo 1. O Borman tipo 2 é uma que tem uma lesão com bordas elevadas, tem uma úlcera, mas ela não é infiltrativa. Isso é um pouquinho difícil de bater o martelo, mas isso aí é um Borman do tipo 2. Se tiver um pouquinho de infiltração já nessa úlcera, já é um Borman tipo 3, e naqueles pacientes que não tem lesão aí de mucosa, mas que já tem uma infiltração difusa aí da submucosa, a gente tem a famosa linite plástica, também conhecido como Borman 4.
E aqui, como eu falei para vocês, tratamento do câncer aqui entre o que vai ser câncer precoce, ressecção endoscópica, neoadjuvância, videolaparoscopia diagnóstica, tudo isso aí não é muito cobrado nessa prova, mas geralmente ele já te fala para você que vai operar o paciente e ele te pergunta como que é essa cirurgia. E lembrar que a cirurgia no câncer de estômago vai ser uma gastrectomia com linfadenectomia, idealmente a D2. Lembrar que a linfadenectomia D2 é aquela que pega todos os linfonodos perigástricos que são do D1, mas, além disso, acrescidos aí com algumas irrigações ao redor do estômago, então tronco celíaco, artéria hepática comum e artéria hepática própria, também levando aí a artéria esplênica e até mesmo, sendo necessário em alguns casos, levar o hilo esplênico e o próprio baço nessa brincadeira, nos casos de linfadenectomia a D2. E olha como isso apareceu há alguns anos atrás. Paciente de 32 anos, vem por uma queixa aí de dor em abdômen, de epigastro, empachamento, emagrecimento, fez uma endoscopia que mostrou uma úlcera no fundo gástrico, junto à pequena curvatura, a cerca de 20 milímetros da junção esofágico-gástrica, ou seja, uma lesão praticamente aí um Sievert 3, se você parar para olhar aí, dependendo do epicentro dessa lesão. E ele te fala que o resultado veio o adenocarcinoma moderadamente diferenciado com presença de células em anel de Synnet. Então, se a gente junta tudo isso, o que a gente entende? Primeiro, é um paciente jovem, é um paciente que já chega aí com o diagnóstico de um tumor relativamente avançado, e olha só que interessante, ele fala das células de anel de Synnet, ele está te dizendo que provavelmente isso é um tumor do tipo difuso, de um adenocarcinoma do tipo difuso de estômago. E aí ele te pergunta qual é a alternativa correta. Alternativa A, essa lesão pode ser classificada como um tumor do tipo 2 de Bormann, ou desculpa, de tipo 3 de Sievert. Então, se tiver abaixo aí dos 2 centímetros, você pode falar que é um Sievert 3. Beleza. Vamos ver as próximas. Alternativa B. Essa lesão pode ser classificada como um Bormann tipo 1. Não, ele te fala que é uma lesão ulcerada, com bordos elevados, inclusive com infiltração. Isso é um Bormann tipo 3. Alternativa C. Esse tumor pode ser classificado como tipo intestinal falso. Eu tenho células em anel de Synnet, isso já fala para mim que é um tipo difuso. Alternativa D. O tratamento é cirúrgico. Pode ser. Através de uma gastrite total com anastomose esôfago-jejunal, e a extensão da doença não interfere no planejamento terapêutico? É óbvio que não. Se eu tiver um paciente metastático, eu não vou operar esse paciente. Se eu tiver uma lesão local aí precoce, eu posso fazer uma ressecção endoscópica. Então, isso está incorreto. Alternativa E. A presença de células de anel de Synnet no exame anatomopatológico indica para dificuldade técnica no intraoperatório? Não necessariamente, só vai te dizer que o prognóstico desse paciente é pior, mas do ponto de vista técnico cirúrgico isso não vai mudar muita coisa. Aqui, realmente, classificação do tipo 3 de Sievert, lembrando aqui, vamos voltar na nossa imagem com a classificação de Sievert, para você entender que aquela lesão que está localizada a 30 milímetros da transição esôfago-gástrica, ela está localizada provavelmente aqui nessa região abaixo de 2 centímetros, por isso que isso aqui é um Sievert 3, beleza? Vamos em frente. Muitos temas para a gente falar, questões bem repetitivas, mas essas questões, esses pontos aqui, você tem que estar dominando aí para conseguir ir para a prova da MP e ter os melhores resultados. E ainda falando sobre questões que são bem repetitivas e que todo ano aparecem. Neoplasia cística do pâncreas. Lembrar de todos os diagnósticos diferenciais quando a gente pensa aí num cisto de pâncreas. Pseudocisto, inclusive, que é uma patologia não maligna, uma patologia benigna, você tem que saber porque é frequentemente cobrado o seu tratamento e o seu quadro clínico. Então tem que saber pseudocisto. Mas vamos falar aqui sobre as neoplasias aí que já tem um pouquinho de potencial maligno ou mesmo as que a gente fala como sendo propriamente ditas neoplasias. A primeira que a gente fala é a neoplasia cística serosa. Lembra aí do CCC, da senhora sem elevação de marcador. Geralmente é uma lesão que ela está localizada principalmente na cabeça, pode estar em alguns casos, na verdade ela está menos localizada na cabeça, na maior parte dos casos está localizado tanto no corpo quanto na região mais distal, mas acaba tendo meio que 50%, 40%, 60% aí entre essa localização, então não tem realmente uma localização preferencial. Lembrar que a lesão tipicamente é uma lesão que ela tem uma calcificação central com vários cistos ao redor, isso dá aí o aspecto de favo de mel. E lembrar que isso não tem risco de malignidade, é sem risco de malignidade, então você vai só expectar, você vai só acompanhar essa paciente e vai considerar a cirurgia só se ela tiver algum sintoma. O que é diferente das neoplasias císticas mucinosas. Nesses casos, você tem aumento sim de marcadores, você vai ter aumento de CEA, vai ter mucina elevada, pode ter CA19,9 aumentado e você tem sim um risco de malignização. Lembrar que ele também vai acometer principalmente mulheres, geralmente mulheres um pouco mais jovens, e geralmente você vai ter no exame de imagem uma calcificação periférica que vai te matar o diagnóstico de uma neoplasia cística mucinosa. E diferente do cistoadenoma seroso, no mucinoso você vai operar esses pacientes por conta do risco aí de degeneração maligna.
Lembrar também do tumor de Franz. Um tumor de Franz, que ele é a neoplasia sólida cística papilífera, ou pseudopapilífera, é aquela lesão que tipicamente ela é heterogênea por conta de hemorragia dentro da própria lesão e que ela acontece mais no corpo e na cauda do pâncreas e que se você vê essa lesão, você tem que operar a paciente, porque essas pacientes podem aí, ao longo dos seus anos, porque são pacientes jovens, desenvolver aí um câncer de pâncreas. E por último, o IPMN, que acaba sendo aí o centro aí da atenção por conta de algumas mudanças que aconteceram. O IPMN é o mais cobrado nas provas, já era antes das mudanças que aconteceram, agora é um prato cheio para acontecer por vários aspectos, que é do ponto de vista epidemiológico, que é diferente, que é por conta aí do seu risco aí de malignidade, que é um pouco variável, e por conta aí do seu score aí de risco de malignidade. E aqui o que você tem que entender é que o IPMN é uma lesão que ela tem associação com os ductos pancreáticos, quer seja primário, que aí vai ser o IPMN de ducto primário, ou com os ductos secundários, e aí vai ser o IPMN de ductos secundários. E o que é interessante, o que é importante você saber são os critérios para você pensar em risco de malignidade e tomar suas condutas com base nisso. Lembrar dos critérios que a gente fala, os high risk stigmata, que são aqueles critérios que, se presentes, você vai operar. Eu não vou gastar o tempo aqui de falar a diferenciação entre os critérios de Fukuoka ou de Kyoto. Aqui eu já coloquei os critérios de Kyoto, são os atualizados, que se caírem, provavelmente vão ser esses que vão cair na sua prova. Então lembrar, se o paciente tiver uma icterícia obstrutiva associada com esse nódulo, você está indicando aí uma cirurgia por conta do risco de malignização. Se esse paciente tiver um nódulo aí com realce maior do que 5 milímetros, principalmente se ele for de ducto principal, você está indicando a cirurgia por conta de risco de malignidade. Outro high risk stigmata é quando você faz uma ecoendoscopia, faz uma biópsia e vem aí com marcadores ou aumentados e também com adenocarcinoma invasivo. E por último, se você tem um ducto pancreático aí com mais do que 10 milímetros, você também indica a cirurgia, porque isso tudo são high risk stigmatas. Se não for high risk stigmata, provavelmente ele está te dando um worrisome features, que são os critérios preocupantes, que aí nesse caso você pode sugerir uma ecoendoscopia para aumentar aí o seu poder de detecção de uma possível malignidade precoce. Mas se o paciente tiver algum desses high risk stigmata, você vai para a cirurgia logo de cara. E olha como isso aparece. Então, paciente de 65 anos, e olha só, um paciente de sexo masculino. Você já fica meio estranho, porque geralmente as neoplasias císticas são no sexo feminino. Veio uma consulta com queixa de dor abdominal, 6 meses de evolução, fez uma colonoscopia que não tinha nada de alterado, e aí ele fez um exame complementar que mostrou que tinha uma lesão cística na transição da cauda para o pâncreas junto ao ducto principal. Pronto, ele já te falou que isso é um IPMN. Ele não precisava te falar mais nada do aspecto da lesão. Ele te falou que é um cisto localizado com relação ao ducto principal, isso é um IPMN de ducto principal. Ele te fala que tem 30 milímetros aí de diâmetro, consideravelmente grande. Em relação a esse achado, assinale a alternativa correta. Então, alternativa A. Esse achado no exame de imagem pode ser classificado como benigno? Não sei. 30 milímetros é uma lesão consideravelmente grande, mas aqui ele não me deu nenhum high risk stigmata, mas ele já tem, por exemplo, worrisome features, então já tem que ficar ligado que pode ter malignidade aí na jogada. Alternativa B. A presença dessa lesão cística no pâncreas é sugestiva de metástase pancreática de algum tumor do trato gastrointestinal. Isso é falso. As lesões aí, metastáticas geralmente vão para o fígado e geralmente são lesões sólidas. Eu não espero lesões císticas como sendo metástases. Alternativa C. Esse achado de lesão cística no pâncreas leva a hipótese de neoplasia intraductal mucinosa, o IPMN, e deve ser avaliado devido ao risco de degeneração maligna. Isso é verdadeiro, a gente acabou de falar. Alternativa D. Deve ser solicitada a dosagem sérica do CEA e sua elevação leva à hipótese diagnóstica de adenocarcinoma pancreático. Aqui, a gente tem que primeiro lembrar dos marcadores. Apesar do CEA estar sim aumentado no adenocarcinoma, geralmente o que a gente espera é um aumento do CA19,9. Uma outra questão é que só o fato de você ter um aumento do marcador não fecha o diagnóstico de adenocarcinoma. Então, essa alternativa está incorreta. E por último, a alternativa E. A principal hipótese para esse paciente é um adenocarcinoma de cólon transverso. Você fez uma colonoscopia e não tem lesão, mas é um adenocarcinoma de cólon transverso? Não faz sentido. Aqui, a alternativa correta era a alternativa C. Lembrar dos IPMNs. Outra questão. Câncer de pâncreas é o quarto tipo de neoplasia que mais leva ao óbito, blá, 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 blá. Vamos ver as alternativas. A neoplasia mucinosa papilar intraductal, IPMN, de ductos secundários, ocorre com mais prevalência em homens jovens e possui baixos valores de antígeno carcinoembrionário. Não sei, estou na dúvida. Não sei, não lembro de ter ouvido falar sobre isso. CEA, CA19, estou um pouco confuso. Vamos ver as outras. Na neoplasia mucinosa papilar intraductal, IPMN, de ducto principal, há alto risco aí de malignidade. Isso é verdadeiro. Eu falei para vocês, o ducto principal ele tem mais risco de malignização. O cistoadenoma seroso acomete mais mulheres idosas, sim, lembre-se da regra lá dos Cs.
E é normalmente uma lesão multifocal. Isso é verdadeiro, realmente pode ter lesões multifocais quando a gente está falando dos cistoadenomas. Mas tem que ficar um pouco esperto, porque na maior parte das vezes vai ser uma lesão única. Então essa alternativa também dá um pouco de margem aí para ser falsa. Vamos na sequência. A 4. O cistoadenoma mucinoso ocorre mais comumente em homens idosos e no corpo do pâncreas, não, geralmente é em sexo feminino. A única que acontece igualmente entre homens e mulheres é o IPMN. Então essa aqui é a alternativa falsa. E por último, os pacientes com cistoadenoma mucinoso possuem moderado risco de malignidade e são achados altos níveis de antígeno carcinoma embrionário. Isso é verdade. Realmente o CA pode estar aumentado, o CA19 vai estar aumentado, você vai ter mucina e eles têm sim o risco de malignidade. Aqui, se a gente olhar as sequências que tinha, a gente vai ver que realmente a primeira era falso, e era o que a gente tinha conversado sobre esse predomínio aí de ser em homens jovens e geralmente não ser o CA e ser o CA199. A segunda alternativa falava sobre a questão do risco de potencial, que é de malignidade, que era verdadeiro, e aquela que a gente foi ficado na dúvida, que era a terceira, que fala como sendo multifocal, geralmente a neoplasia cística serosa acaba sendo uma lesão única. O que vai ser multifocal na maior parte das vezes vai ser os IPMNs, beleza? Vamos trocar aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre câncer coloretal, e a AMP ela tem uma particularidade, que ela não gosta de falar muito propriamente sobre o tratamento aí do câncer coloretal. Várias aí das questões que a gente sabe sobre neoadjuvância, terapia TNT, ou, por exemplo, watchful wait para os tumores de reto extraperitoneal, isso não é muito cobrado no AMP e não precisa você gastar a sua energia com isso. Mas você precisa gastar sua energia para entender quais são os principais locais de acometimento aí do câncer coloretal, quais são o quadro clínico para cada uma dessas localizações. Então lembrar que no cólon direito, geralmente você vai ter sangramento, no cólon esquerdo e sigmoide você vai ter obstrução. Lembrar essa diferenciação aí do estadiamento, que vai ser tanto com tomografia de tórax, abdômen e colono para os dois, mas que para os casos aí de reto você vai ter uma ressonância aí para adicionar o seu estadiamento. Mas o que eles mais gostam de cobrar acaba sendo a questão de rastreio, de prevenção. Lembrar que no SUS a gente indica acima de 50 anos você fazer uma colonoscopia a cada 10 anos para aqueles pacientes que não têm o risco aumentado. Agora, já se fala cada vez mais e tem sido praticado o uso aí da colonoscopia já precoce, com 45 anos, porque a gente tem visto aí uma precocidade do surgimento do câncer coloretal nos pacientes. Então, para sua prova, 45 anos com uma colono a cada 10 anos está mais do que suficiente. Lembrar que se esse paciente tiver algum fator de risco, você pode adiantar o uso dessa colonoscopia ou o rastreio de alguma outra forma, quer seja pesquisa de sangue oculto, ou com uma sigmoidoscopia, uma retossigmoidoscopia, aí vai variar um pouquinho do que você está seguindo e do que seu paciente vai querer. E olha só, uma coisa que cai e aparece aí nas provas da MP são as síndromes genéticas, que seja a síndrome de Lynch, que vai ser aquela relacionada com a mutação do MSH1, do MLH1, MSH2 ou PMS2, todas essas mutações que levam ao aumento do risco tanto de câncer coloretal, como também de câncer de endométrio, câncer de rim, câncer de ovário e entre outros tipos de câncer, e que você pode aí diagnosticar conforme aqueles critérios aí de Amsterdã. E lembrar também da polipose familiar, aquela mutação aí dominante, do gene autossômico dominante do gene APC, e que vai levar à formação de múltiplos pólipos com uma idade precoce. Tanto para PAF quanto para o Lynch, você vai começar um rastreio aí precoce. Geralmente no Lynch você pode começar o rastreio 10 anos antes do surgimento do primeiro câncer coloretal na família, o que dá por volta aí de 25, 30 anos, enquanto que no PAF você começa a colono, geralmente aí na idade adolescente, aí com uns 12, 13, até uns 15 anos você já faz a primeira colonoscopia. E olha como isso apareceu ano retrasado. Paciente masculino de 51 anos realizou uma primeira colonoscopia para rastreamento de câncer de cólon. Tá aí na idade, ok, 51 anos, poderia ter começado antes. E aí fala que não tem nenhuma história familiar aí de câncer na família. Ok. O exame demonstrou 2 pólipos na região do cólon sigmoide, com 12 milímetros cada, sendo ressecados sem intercorrência. Ótimo, essa colonoscopia foi feita para prevenir que esses pólipos virassem aí alguma coisa. O exame anatomopatológico demonstrou que eram adenomas tubulares, ou seja, bonzinhos, lembrar que o viloso é o vilão, sem displasia. Ótimo, isso quer dizer que eu fiz o diagnóstico precoce, tratei esse paciente, diminuí muito o risco desse paciente ter um câncer coloretal no futuro. Em relação a esse caso clínico, assinale as alternativas. Então, na primeira, esse paciente pode ser diagnosticado com portador de polipose adenomatosa familiar? Não, esse paciente tinha 2 pólipos. Na PAF, eu vou ter mais de 100 pólipos ao longo de todo o cólon. Outra coisa, poderia até ser pensado, não pode ser uma PAF atenuada? Gente, 2 pólipos, se eu fizer uma colonoscopia na maior parte da população, pelo menos um pólipo vai ter e tá tudo bem, porque isso é esperado do processo do envelhecimento.
O que não é esperado é você deixar passar de fazer uma colonoscopia e esse pólipo evoluir aí para um adenocarcinoma. A 2. Apresenta risco elevado de desenvolver câncer de cólon esquerdo, devendo repetir a colonoscopia a cada 10 anos. O risco desse paciente não é elevado, na verdade o risco dele é igual ao da população normal. Por isso que aqui as duas proposições são falsas e nenhuma das duas se justifica entre si. Meu Deus, hemorragia digestiva alta, numa aula de cirurgia do aparelho digestivo. Gente, isso aqui eu deixo para o pessoal da cirurgia geral, para o Henrique falar com isso sobre vocês, o pessoal da endoscopia falar com vocês de hemorragia digestiva, mas uma coisa a gente precisa trazer. Essa parte de tratamento, estabilização, metas terapêuticas de você estabilizar o paciente, transfundir, qual o nível de plaqueta, plasma fresco, se é uma HDA varicosa, se é uma HDA por úlcera, isso aí vai ficar com eles. Agora, o que você precisa saber da parte da endoscopia, propriamente do aparelho digestivo, vai ser a classificação de Forrest e como que isso vai guiar para a gente o tratamento. Mas mais do que a classificação de Forrest entre um A, um B, risco de sangramento aumentado e por aí vai, o mais importante que a gente puxa para o aparelho digestivo é a doença ulcerosa péptica secundária aí a um gastrinoma. Então lembrar que os gastrinomas são tumores neuroendócrinos do pâncreas e que causam aumento aí da secreção de gastrina. A gente até poderia falar sobre os outros neuroendócrinos aí do pâncreas. Lembrando que os neuroendócrinos do pâncreas, a maior parte deles não é funcionante. A maior parte deles vai ser detectado ao acaso como lesões hipervasculares na tomografia, mas o gastrinoma, ele configura como neuroendócrino mais maligno mais frequente do pâncreas. E o benigno acaba sendo aí o insulinoma. Lembrar que se eu diagnostico um gastrinoma, a primeira coisa que eu preciso fazer no paciente é estadiar ele, porque isso se trata sim de uma neoplasia maligna. E lembrar que o gastrinoma, ele vai fazer um aumento aí da secreção de gastrina, né? O neuroendócrino produz gastrina, isso leva a aumento aí da secreção pelas células parietais de ácido clorídrico, isso diminui o pH intragástrico, aumenta o risco de você ter úlceras aí pépticas, tanto do estômago quanto do duodeno de repetição, e aí esse paciente também pode ter uma diarreia aí secretiva, porque você aumenta muito a acidez do trato gastrointestinal e aumenta aí a secreção de cloro e de água pela própria mucosa do intestino. Uma outra coisa que acontece nos gastrinomas é que esse estímulo constante aí da gastrina sobre o epitélio aí, sobre a mucosa do estômago, vai fazer aí um risco aumentado de proliferação das células enterocromafin-like que a gente tem na mucosa do estômago. Isso pode levar ao desenvolvimento de tumores neuroendócrinos do tipo 2 do estômago, em que a gente sabe que isso vai acontecer principalmente por uma hiperestimulação dessas células. Então tem que ficar ligado, o gastrinoma acontece todo ano, aparece todo ano aí na MP. Você precisa ter ouvido falar pelo menos aí do que é essa tal de síndrome de Zollinger-Ellison, que vai ser a úlcera péptica refratária por conta aí de um tumor neuroendócrino de pâncreas secretor de gastrina. E olha como isso apareceu não só esse ano, mas em vários outros anos. A síndrome de Zollinger-Ellison, blá, 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 e ele te fala, essa síndrome, quando apresenta evolução crônica, predispõe ao adenocarcinoma gástrico. Lembra, falei para vocês que a hipergastrinemia estimula as células enterocromafin-like e isso vai estimular o surgimento de um neuroendócrino e não de um adenocarcinoma. Então essa aqui tá falsa. E a 2, fala pra gente que pacientes com sintomas típicos associados à gastrina plasmática de jejum elevado está indicada a gastrite total? Não necessariamente. Isso porque nos neuroendócrinos que produzem gastrina, a maior parte deles está localizado no trígono de Passaro. Esse trígono aí, que é o trígono dos gastrinomas, ele acontece entre a junção do ducto cístico com a via biliar, da transição da segunda para a terceira porção do duodeno e o colo aqui do pâncreas, esse triângulo aqui a imagem ficou meio ruim, mas essa região aqui é a região onde mais acontece gastrinoma. Não faz sentido você fazer uma gastrite total, porque nesse caso você não estaria contemplando o gastrinoma. Por isso aqui as duas alternativas eram falsas. Último tema, previsões da Medcoff. Aqui, muito difícil a gente falar sobre o que a gente espera que vai cair, porque cada ano pode variar. De novo, a gente fez tudo isso, toda essa revisão, para você ter os principais temas que já caíram e ter aí uns highlights sobre o que você precisa estar dominando para essa prova, mas teve um ano que um negócio muito estranho aconteceu. Então, só para você recapitular, lá no começo do ano, quando você começou a ver as aulas antes de se preparar aí para essa prova, você viu que tinha aí dentro aí dos vários vídeos para te ensinar a usar a plataforma, que tinha o que eram as aulas verdes, que eram as aulas diamante, que você precisava muito ver, e tinha aquelas aulas vermelhas, que assim, se desse tempo você via. E tá tudo bem, porque a gente sabe que nessa correria de você dividir a sua vida como um residente, ou às vezes dar plantão fora, ou pagar suas contas, estudar para a prova, você pode ter deixado essas vermelhas aí de lado e tá tudo bem na maior parte das provas. Mas aqui nessa brincadeira da MP, eles gostam de dois temas que em 2022
despencaram, foram praticamente 10 questões sobre esse tema, dentro de uma prova de 50 questões que você precisa ficar ligado. Então, se a sua prova de objetivo é MP, você precisa pelo menos ter visto essas duas aulas e dado uma estudada mais a fundo sobre sistemas, que vai ser o assoalho pélvico, tanto do ponto de vista de anatomia, quanto de função e distúrbios, e também a síndrome do intestino irritável. E aí, isso vão ser os temas diferenciais se você quiser prestar essa prova, porque pode ter caído só naquele ano, mas pode ser que caia de novo. Olha só como isso apareceu. O músculo pubo-retal se comporta como uma resistente tipóia em formato de U. A gente sabe disso, é um conceito anatômico, o funcionamento aí do esfíncter do ânus, da musculatura elevadora do ânus, está totalmente associado com esse formato aí da musculatura. Sobre a situação, assinale a alternativa correta. Então, alternativa A. Na contração desse esfíncter, observa-se uma abertura do ângulo ano-retal. Isso é falso, na verdade é o contrário. A abertura desse ângulo vai acontecer quando tiver um relaxamento do esfíncter, e você já vai ver isso na imagem. Alternativa B. Os músculos do assoalho pélvico não provêm da cloaca primitiva. O que é a cloaca? Aqui ele usa um termo meio ruim, mas a cloaca primitiva nada mais é do que o ectoderme, a região aí mais externa, que não é endoderme. Lembrando que o trato gastrointestinal ele tem tudo formado por endoderme, entre trato gastrointestinal superior, médio e o mais distal, que aí nesses casos vai formar principalmente o cólon e o reto, mas lembrar que o canal anal é formado aí por ectoderme. É o músculo estriado que se contrai no momento da evacuação, é o contrário, ele se contrai na hora de você segurar a evacuação. Alternativa D, a disfunção do músculo pubo-retal é uma causa importante de distúrbios da evacuação, isso é verdadeiro. Uma das fisiopatologias aí das evacuações obstruídas, ou até mesmo das incontinências, tem a ver aí com a musculatura elevadora do ânus. E a alternativa E, a proctalgia fugaz, meu Deus, o que é isso? Bastante difícil, tema bem específico dentro aí da coloproctologia, que muitas vezes a gente nem sabe qual que é a causa, mas basicamente é uma dor sem nenhum fator aí desencadeante, mas é uma dor muito intensa e que pode ter aí vários distúrbios do ponto de vista não funcional, mas do ponto de vista aí psicológico do paciente por conta da intensidade dessa dor. E ele fala que a proctalgia fugaz está relacionada com o assoalho pélvico e não necessariamente está, mas não ao músculo pubo-retal e pode estar sim relacionado ao músculo pubo-retal. Aqui a alternativa correta é a alternativa D. E olha só como eu falei para vocês, na hora que esse formato aqui de U contrai, ele puxa o reto e o canal anal para frente, ele faz com que esse ângulo aqui se torne mais estreito, isso fecha aí a continência do canal anal e do reto. Se eu quiser fazer a evacuação, eu preciso relaxar essa musculatura para que o ângulo fique um pouco menos agudizado, beleza? Olha essa outra questão sobre síndrome do intestino irritável. Ele te dá um monte de informação só para te perguntar o que são as food maps. As food maps entram aí dentro da fisiopatologia do síndrome do intestino irritável como sendo algumas comidas que elas acabam levando a uma intolerância gastrointestinal, quer seja porque as bactérias não conseguem digerir bem, quer seja porque a gente não tem aí enzimas necessárias para produzir, para conseguir digerir esses carboidratos, ou quer seja, por exemplo, porque as bactérias, depois de digerirem isso aí, acabam causando uma secreção aí aumentada, tanto de ácido, mas também de gases, tudo isso aí leva aí uma má absorção dessas comidas, em particular esses monossacarídeos e alguns disacarídeos bem particulares. E aí ele te pergunta, na patogênese dos sintomas aí da síndrome do intestino irritável relacionados a esses alimentos, assinale a alternativa que não está correta. Alternativa A, não são bem absorvidas pelo intestino delgado. Acabei de falar isso para vocês. Essas food maps não são bem digeridas, não são bem enzimaticamente digeridas. Isso aí leva um pouco aí do contexto todo da intolerância. Alternativa B, são fermentados por bactérias que produzem gás. Isso pode ser verdade. E aí essa produção de gás leva à intolerância, leva a empachamento, leva a dor, a desconforto. Alternativa C. Diminui a quantidade de líquido nos intestinos. Isso é falso. Na verdade, esses carboidratos não digeridos, eles acabam puxando água e levando, por exemplo, a quadros aí de diarreia. Alternativa D. São fermentados por bactérias que produzem carboidratos osmoticamente ativos. E na hora que eles são produzidos e entram no trato gastrointestinal e na luz, eles puxam mais água e isso aí leva à diarreia. E por último, a alternativa E, são usados como nutrientes pelas bactérias colônicas que podem provocar inflamação subclínica. E sim, isso está dentro aí da fisiopatologia, é explicado, é sugerido que esses alimentos podem levar a uma inflamação que não é vista na colonoscopia, mas que pode ser aí a causa e em partes dos sintomas que esses pacientes sentem. E aí, aqui a alternativa correta, como eu falei, era a alternativa C.
Outros temas que você precisa ficar ligado aí para essa prova, então, saber aí alguns aspectos a mais aí de endoscopia, por exemplo, procedimentos endoscópicos, ressecções endoscópicas, mucosectomia, submucosectomia, USD, GTT, tudo isso entra aí na brincadeira quando você estiver pensando na prova da MP. Uma outra coisa que aparece aí ao longo dos anos são as acalases e os distúrbios motores do esôfago, quer seja a causa primária, como é a acalase, ou causas secundárias, por exemplo, aqueles pacientes com lúpus, pacientes com esclerodermia, ou pacientes que têm algum distúrbio aí, alguma patologia que leva um distúrbio do esôfago. CHC, então carcinoma hepatocelular, transplante hepático, vai aparecer na sua prova, fica ligado nisso, lembra aí dos critérios aí do BCLC para você saber como que você vai tratar esse paciente. Pólipos e câncer de vesícula biliar, então qual que é o tamanho para você ressecar o pólipo, quais são os riscos desse pólipo virar um câncer de vesícula, alguns marcadores tumorais, e não só dentro do trato gastrointestinal, então o CE e o CA19, mas outros, por exemplo, o CA125 nas neoplasias de ovário, ou então, por exemplo, os marcadores de próstata tem anualmente aparecido aí na prova para você saber questão de especificidade, sensibilidade, se eles ajudam ou não aí no diagnóstico e no prognóstico desses pacientes, então tem que ficar ligado. E por último, patologias orificiais, vocês viram que a prova aí, ela foi recheada por algumas questões bem difíceis de coloproctologia, mas vamos tentar lembrar dos conceitos mais básicos de patologias orificiais, então doença hemorroidária, abscesso retal, todas essas patologias que a gente vê no nosso dia a dia, beleza? Revisão bem difícil, uma prova bem aí ampla e abrangente, vários temas do aparelho digestivo, mas acho que com isso você vai ter conseguido, pelo menos aí, dar uma pincelada nos principais temas. Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão. Eu desejo uma boa sorte para vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem. Bons estudos e, de novo, boa prova, boa sorte aí para vocês. Grande abraço, até mais. Oi pessoal, tudo bem? Exerval, professor de cirurgia torácica de vocês. Vamos revisar um pouquinho aqui a prova do MP no que diz respeito aí às questões de cirurgia de tórax, né? É uma prova que não cai muita cirurgia torácica específica, né? Mas volta e meia sempre pinga uma questãozinha ou outra. E é uma prova que tem um perfil assim de não cair muito derrame pleural, tá? O que é uma coisa de certa forma surpreendente, pelo menos não nas questões de cirurgia de tórax, tá? Geralmente as questões que caem elas estão relacionadas à neoplasia, e aí vão ser ou neoplasias mediastinais ou câncer de pulmão, tá certo? Então vamos começar aqui, ó, por tumor de mediastino. Eu trago aqui uma questão de uma paciente de sexo feminino, 46 anos, com quadros de disfagia de piora progressiva e sibilo. Foi submetida a tomografia computadorizada de tórax que identificou lesão em mediastino superior, estendendo-se até a região subcarinal, com íntimo contato com as paredes lateral direita da traqueia, do esôfago e do pericárdio. Seu formato ovalado demonstra conteúdo de aspecto líquido homogêneo e sua cápsula é fina, apresentando algumas calcificações. Médio 49 por 57 milímetros, no maior diâmetro, e assinale a alternativa que contenha a provável hipótese diagnóstica e o tratamento de escolha. Então a gente está diante de quê aqui? De um cisto mediastinal, né? Esse cisto mediastinal, ele pode ser broncogênico, entérico, como vocês estão vendo aí, cisto pericárdico, né? Cisto de duplicação esofagiana e cisto indeterminado no intestino primitivo. Aí o formulador da questão começou a ter que ser um pouco mais criativo, né? Então, assim, ele fala que o cisto ele tem estreita relação aí com a parede lateral direita da traqueia, do esôfago e uma parte ali do pericárdio, muito provavelmente o pericárdio posterior, né? Isso daí não é um cisto pericárdico porque ele está fora da região típica do cisto pericárdico, que é ali no seio costofrênico anterior, né? E a maior frequência que se dá desses cistos são os cistos broncogênicos, né? Então talvez até o paciente aí da questão seja esse paciente que vocês estão vendo aí na imagem de cisto broncogênico, né? O cisto pericárdico, ele fica lá no seio costofrênico anterior, ali justa pericárdico, enquanto o cisto de duplicação esofágica ele fica, na maioria das vezes, um pouco mais ali locado à esquerda, mas pode aparecer à direita também, né? E ele geralmente é no terço mais alto
aí do esôfago, tá? Já fazendo aqui uma correlação com os tumores de mediastino, é importante que vocês lembrem o sítio da doença, né? Então, o mediastino anterior vai ser timoma na maioria das questões, depois vai vir algumas questões aí que vão ser de tumores de célula germinativa. Mediastino médio vai ser cisto ou linfoma. Posterior, aí o cara vai ser o chivanoma, né? E no mediastino superior, geralmente aí ou pode ser um cisto, é uma zona de transição, né? Então pode ser um cisto, pode ser um bócio mergulhante, então cai em cirurgia de cabeça e pescoço, cai um pouco em tórax, mas é bem mais raro de ter questões com eles, tá certo? Então a resposta aqui, pessoal, foi cisto broncogênico, ressecção cirúrgica, né? E é uma questão que, mais uma vez, ela não traz assim tantas informações que direcionem você para o diagnóstico específico. Por que não um cisto entérico aqui? Por que não um cisto de duplicação esofágica? Primeiro que cisto de duplicação esofágica, ele está te dando a opção de fazer uma punção guiada por ecoendoscopia. Não é o ideal. O ideal aqui é você ressecar essas lesões, tá? O cisto neuroentérico, porque você não vai ter esse diagnóstico, né? Então eu ficaria muito na dúvida aí entre letra A e letra B. Marquei o que é de frequência maior na população em geral, que é o cisto broncogênico, né? Então o cisto broncogênico ele é muito mais frequente, então você acaba marcando realmente o que é mais frequente, tá certo? De tumor de mediastino, vale muito a pena revisar timoma, né? Timoma ele tem essa grande relação com a miastenia graves, então é fácil de vir uma questão de fraqueza muscular com o tumor de mediastino anterior. Lembrar que ele é o tumor mais frequente do mediastino. A classificação de Massaoka vai dar o estadiamento dele. Acho muito difícil que cobre a classificação em si, né? Mas ela serve para você entender que o timoma ele tem essa disseminação loco-regional e serve também para entender que a cirurgia vai ser o principal fator de bom prognóstico, né? A ressecção R0. Mas que a gente continua fazendo cirurgia mesmo para pacientes que têm lá doença que seja irressecável completamente, porque a gente faz um debulk, a gente esvazia um pouco essa massa mediastinal para dar aí uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Esses pacientes eles vão morrer de compressão mediastinal pelo timoma, porque é um tumor indolente, ele não vai dar meta cerebral, hepática e por aí vai, tá? Os tumores de células germinativas, quando caem em prova, e aí é uma boa prova para cair isso, é para você diferenciar entre seminomatoso e não seminomatoso. Então ele vai dar lá um enunciado com um paciente sexo masculino, jovem, apresentando grande massa mediastinal, fez aí uma dosagem de LDH, alfa-fetoproteína e beta-HCG, todos elevados, né? Qual o diagnóstico? Tumor de células germinativas do tipo seminomatoso, tumor de células germinativas do tipo não seminomatoso, letra A, letra B. E aí você vai marcar não seminomatoso, porque você sabe que é o não seminomatoso que altera a alfa-fetoproteína e o beta-HCG, tá? A alfa-fetoproteína ela não vai estar alterada nos seminomatosos, que pode ter aí um pouquinho de beta-HCG alterado, tá certo? Quando a gente fala de mediastino posterior, chivanoma, tá bom? E aí o chivanoma a gente tem que operar ele o quanto antes, porque ele tende a crescer, né? É um tumor benigno, mas ele tende a crescer e ele pode adquirir aí degenerações malignas e principalmente ele pode invadir, na verdade não é bem uma invasão, ele adentra o forame medular, o canal medular, através ali do forame, porque ele é um tumor da bainha do nervo, então ele vai crescendo, né, de acordo com o nervo, então ele pode acabar entrando lá, fazer síndrome de compressão medular e você consegue ressecar, porque é um tumor benigno, ele não invade a medula, mas você vai ter que fazer uma cirurgia bem maior do que uma pleuroscopiazinha para tirar um tumor, tá certo? Câncer de pulmão, o que é que cai aí de câncer de pulmão? Vamos ver aqui, ó, paciente do sexo feminino, 72 anos, vem em consulta com queixa de fraqueza, falta de ar, emagrecimento, anorexia, tosse e episódio de hemoptise há cerca de 6 meses. Refere ter sido tabagista por 40 anos, tendo parado há 15 dias, tendo parado há 15 anos. Em relação a esse caso clínico, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Então ele vai fazer aqui 2 afirmativas e aí ele quer que você analise aí as afirmativas e a relação entre as duas, né? Meio que uma questão de lógica para quem fez ou fazia essas provas lá do SES, às vezes caem umas questões assim
de lógica, né? Que a primeira parte é verdadeira, a segunda pode ser verdadeira, mas uma não tem nada a ver com a outra, e aí você acaba falseando. Vamos tentar resolver. A primeira, ele fala aqui, ó, a principal hipótese diagnóstica dessa paciente é um câncer de pulmão, que geralmente se apresenta com doença em estágio avançado. Verdade, a principal hipótese aqui é um câncer de pulmão, porque ela tem um alto risco para câncer de pulmão. Ela tem 72 anos, grande tabagista, né? Apesar de ter parado aí há 15 anos, mas ainda é uma paciente com alto risco, sexo feminino e por aí vai, tá? E aí ele vem aqui, ó, ele fala que a doença geralmente é diagnosticada em estágio avançado. Verdadeiro, né? A gente nem tem rastreamento para câncer de pulmão, então acaba que, por ser uma doença oligossintomática, o paciente ele vai ter ali poucos sintomas e não vai buscar o médico lá no início da doença, né? Portanto, o rastreio para a detecção do câncer de pulmão inicial deve ser realizado com tomografia computadorizada de tórax em indivíduos assintomáticos, certo? Senão não seria rastreio, né? Fumantes ou ex-fumantes entre 55 e 74 anos com história de tabagismo de pelo menos 30 maços ano, tá? Isso daí também está correto. Então as duas estão corretas e a relação entre as duas também está correta, né? Letra A, as duas assertivas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta para a primeira, tá certo? E por que tá certo, pessoal? Porque de acordo com esse estudo aí que vocês estão vendo do lado direito, né, o NSLT, ele usou justamente esses critérios que foram ditos aí nessa prova. Essa prova é uma prova de 2024, né? Então, esse estudo ele trouxe pacientes entre 55 e 74 anos, com 30 maços anos, abstemos até 15 anos, né? Como um paciente de critério de elegibilidade para instituir um rastreio com tomografia de tórax de baixa dose, tendo uma redução de mortalidade de 20%, tá? Esse é um assunto muito quente atualmente, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, junto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, junto com o Grupo Brasileiro de Oncologia de Tórax, o GBOT, eles publicaram aí no início desse ano o que seriam aí umas recomendações dessas sociedades para o Ministério da Saúde e para a população de rastreamento para câncer de pulmão no Brasil, tá? Não foram exatamente os mesmos critérios do NSLT, mas eles ficaram bem próximos ali. Eles recomendaram pacientes entre 50 e 80 anos, então eles aumentaram a gama de pacientes, né? Tabagistas atuais ou abstêmios há 15 anos, igual, mas com a carga tabágica de pelo menos 20 maços ano, ao invés de 30, 20, tá? Então, esses critérios aí, eles são muito importantes. Ah, se caísse hoje, de novo, no concurso desse ano, essa mesma questão, você ia continuar marcando que estava certo, ia continuar marcando que estava certo, mesmo com essas recomendações da SBCT, atuais aí, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, um pouco diferentes. Mas elas seguem a mesma linha. Inclusive, o paciente que era elegível pelo NSLT é elegível para os critérios que foram publicados agora. Então não caiam na besteira de errar a questão por saber demais, tá? Vocês sabem aí os critérios atuais, que são aqui nacionais nossos, né? Mas vocês têm que ter também poder e bom senso dentro da prova, para não marcar que uma afirmativa daquela, como da questão anterior, é errada, né, pessoal? Então, seguimos aqui, as duas afirmativas estão corretas e a relação entre as duas também está correta, certo? Câncer de pulmão, lembrar sempre que o mais frequente é o adenocarcinoma, lembrar do tumor carcinoide, que é o que não vai dar em paciente tabagista, não é que ele não vai dar em paciente tabagista, mas nas questões de prova ele vem em mulher jovem não tabagista. É o paciente típico de tumor carcinoide, né? Que está tendo hemoptise e aí faz uma broncoscopia e vê essa lesão endobrônquica sangrante perolácea, tá? Lembrar que os nódulos pulmonares a gente vai biopsiar de duas maneiras, de fora para dentro, transtorácica, se ele for periférico, né? E de dentro para fora se for uma lesão central, que tem ali acometimento de via aérea central com componente endobrônquico, tá? Paciente de alto risco com nódulo acima de 8 milímetros é biópsia nas provas até que prove o contrário. Menor do que isso, a gente vai ter que pelo menos repetir uma tomografia, tá?
E lembrar também do estadiamento, né? Uma vez que a gente fez o diagnóstico do câncer de pulmão através da biópsia, a gente vai seguir aí para o estadiamento. Primeiro, o estadiamento não invasivo, né? Então a gente vai fazer o PET-CT, é o principal exame do estadiamento não invasivo. O paciente tiver o tumor maior do que 3, 4 centímetros, a gente vai fazer também uma ressonância de crânio, tá? O estadiamento não invasivo sugeriu algum foco metastático, eu preciso buscar esse foco metastático. Geralmente esse foco são os linfonodos mediastinais ou pulmonares, então eu vou ter que lançar a mão aí de um EBUS ou de uma mediastinoscopia, tá? Uma vez feito isso, a gente vai conseguir aí seguir para outros temas que são mais frequentes aí também na prova do AMP, tá? Nessa prova, geralmente não cai o tratamento específico do câncer de pulmão. Então, assim, eu não perderia muito tempo estudando quais seriam as cirurgias e por aí vai, tá? Vale a pena vocês lembrarem que lesões periféricas de até 2 centímetros, a gente vai poder lançar mão de ressecção sublobar, tá bom? Ao invés de só a lobectomia, mas eu acho pouco provável que caia aí nessa prova, tá? Geralmente é uma prova que no tema câncer de pulmão ele traz lá um pouco mais de assunto que está relacionado ao diagnóstico, então pode cair biópsia e também essa questão do rastreamento que a gente já discutiu bastante, tá certo? Em tema quente, eu trago aqui uma questão que não é do concurso, mas é uma questão que caberia muito bem aí dentro desse concurso, muito parecida com o que eles costumam cobrar, né? Apesar de ter imagem, o que não é muito frequente, tá? Mas serve para a gente revisar um outro assunto, que é o derrame pleural, que eu acho que é um tema quente para qualquer prova, então não me surpreenderia que caísse aí na prova esse ano, tá? Paciente aqui procura emergência com quadro de dispneia progressiva, saturando 90% em ambiente. Apresenta o raio-x abaixo. Além do suporte de oxigênio, qual a conduta mais adequada a ser tomada na sequência dentre as alternativas abaixo? Então, o que é que a gente vê nessa radiografia de tórax aí? A gente vê um velamento completo aqui do hemitórax direito, né? Mas é muito interessante que vocês vejam, ó, que a traqueia está desviada para o lado do velamento, né? Então isso daqui é um derrame pleural? Muito pouco provável que seja. Só que aí na letra A ele bota toracocentese, na letra B ele bota toracostomia com drenagem pleural fechada, na letra C toracoscopia vídeo assistida à direita para deloculação do empiema, letra D colocação de cateter pleural à direita, então ele vai sugerindo que seja para você um derrame pleural nas alternativas, né? E aí, se você não se atentou para isso, você não marca a letra E, que é TC de tórax para identificação de possível doença obstrutiva em brônquio direito. Por quê? Porque está fazendo uma retração do mediastino para o lado ipsilateral ao velamento, tá? Mas essa questão eu trouxe para a gente puxar um pouquinho da revisão em derrame pleural, tá? Para essa prova, lembrar dos critérios de Light, que vão diferenciar transudato de exudato. A minha dica é sempre olhar a proteína. Ela maior do que 3, maior então do que 3,5, não precisa ficar fazendo conta, já parte do princípio que é um exudato. Exudato ele vai ser linfocítico ou neutrofílico. Foi neutrofílico é parapneumônico. Se na questão trouxer um exudato parapneumônico, ele vai estar geralmente querendo saber se ele está complicado ou não, qual fase que ele está e qual o tratamento que você vai fazer. Então, tá complicado ou não, olha logo a glicose. Glicose menor do que 40, tá complicado, tá? Fase 1, líquido livre. Busca no enunciado, líquido livre, tá? Fase 2, fibrina purulenta. Vai estar com trave de fibrina. Busca no enunciado, fez o ultrassom e veio com loculação. Fase 3 é o pulmão encarcerado. Aí ele vai falar lá que tem espessamento pleural na tomografia, retração de arco costal, tá certo? Um empiema franco, né? Esse é um quadro mais crônico, tá bom? O linfocítico vai ficar entre tuberculose e neoplasia. Aí tuberculose cai menos, mas tuberculose ele vai querer geralmente saber a adenosina deaminase elevada, dando aí o diagnóstico presumptivo de tuberculose num paciente jovem, com exposição prévia, e aí eu tô falando de tuberculose pleural, tá, pessoal? Não é tuberculose pulmonar, tá?
E aí, mais raramente, ele pode pedir como você vai confirmar isso daí, se você realmente precisar confirmar, que é com a biópsia com agulha de Kopp, porque o acometimento pleural é difuso, tá? A neoplasia cai mais. Aí o perfil de paciente é outro. É um paciente idoso com história de câncer e fator de risco para câncer. E as questões aí, elas vão geralmente ser relacionadas a você fazer ou não fazer pleurodese. Então busca na questão, na alternativa, no enunciado, né? Expansão pulmonar completa. Falou, teve expansão pulmonar completa, ele está levando você para uma questão de pleurodese, tá? Por quê? Porque para a gente fazer pleurodese, o pulmão precisa ter expansão completa, senão não adianta passar cola aqui e não encostar uma coisa com a outra. Se o paciente não tiver expansão pulmonar completa, não tiver um bom status performance que tolera a inflamação da pleurodese, eu vou lançar mão aí de um dreno de longa permanência. Se esse paciente ele tiver em processo ativo de morte, eu vou lançar mão de uma toracocentese de repetição, porque geralmente eu faço uma a cada 20 dias, o paciente faz uma ou faz duas, tá? E fica mais confortável para ele do que ficar com um dreno lá pendurado, tá certo? Então é assim que caem essas questões na prova, tá bom? Então a questão aqui a gente já discutiu, provavelmente isso não é um derrame, pode até ser um derrame complicado, fase 3, já com retração, né, de arco costal, retração de hemitórax, mas de toda forma você vai precisar de uma tomografia de tórax, e essa suspeita que ele levantou aí também é uma suspeita adequada, tá? Outra coisa que eu acho bom relembrar para vocês nessa prova é o pneumotórax espontâneo, né? Pneumotórax espontâneo pode ser primário ou secundário. O primário, o paciente não tem doença pulmonar pré-existente conhecida, ele não tem efizema pulmonar, ele não tem linfangioleumioma-miomatose, ele não tem nenhuma outra intersticiopatia cística. Então, esse é o paciente com espontâneo secundário, tá? O primário ele vai ter esses blebs aí, que geralmente são congênitos, a gente não sabe muito bem o porquê que esses blebs aí existem. E ele geralmente vai ter pneumotórax de repetição. E a partir do segundo episódio, terceiro episódio com mais assertividade, o segundo a gente discute com o paciente, né? A gente lança a mão de uma segmentectomia, uma ressecção em cunha, na verdade, tirando esses blebs e também fazendo uma pleurodese. A pleurodese pode ser química ou mecânica, né? Aí no vídeo vocês vão ver uma pleurodese mecânica, que é a retirada da pleura, uma pleurectomia parcial, apical, para ficar a face endotorácica lá porejando sangue e fazer a aderência pulmonar, tá? Quando que a gente vai operar a partir do primeiro episódio? Isso é uma coisa que também podem perguntar. Primeiro episódio se foi um episódio muito grave, o paciente teve um pneumotórax hipertensivo, foi para UTI e quase morre. Hemopneumotórax, pneumotórax bilateral, algumas literaturas indicam tratamento, nem que seja unilateral, né, cirúrgico, tá? Um lado você drena, o outro você opera e depois você vê de operar o outro lado, né? Cirurgião torácico não gosta muito de operar os dois lados ao mesmo tempo, mas também pode fazer, tá? Porque o paciente tem muita dor pós-operatória, a fisioterapia que é muito importante no pós-operatório é mais difícil, fica tudo mais difícil, tá? E principalmente o paciente tem dificuldade de acesso ao hospital ou exerce alguma profissão de risco, profissão que mexe muito com as dinâmicas pressóricas, dos gases, né? Então, piloto da Força Aérea que pilota avião não pressurizado, né? Mergulhador de profundeza, mergulhador da Petrobras, que fica lá meia hora, não sei quantos mil metros de profundidade, sobe de uma hora para outra e vai para uma câmara hiperbárica para fazer descompressão. Isso tudo pode fazer com que ele tenha pneumotóraxes graves, né? Muitos pneumotóraxes, então a gente opera já desde o primeiro episódio, tá bom? Então, pessoal, essas são minhas sugestões de temas aí para vocês revisarem. Acho que deu para ver também como caem os principais temas na prova. E eu não tenho dúvida que vocês vão mandar aí muito bem, tá bom? Boas provas, bons estudos e até mais.